Alô, alô, sejam muito bem-vindos ao Mesa Redonda Futebol Debate. Domingão sem bola rolando, mas claro, assuntos não faltam nesse final de semana e neste domingo. Claro, o assunto do final de semana, o assunto dos últimos dias será debatido aqui, a saída de Cássio do Corinthians. Acho que eu não imaginei que eu fosse falar isso algum dia, mas Cássio não é mais jogador do Corinthians. Claro, vamos discutir aqui, mostrar os bastidores para você, tudo envolvendo a saída do Cássio, como será o futuro do Corinthians, o futuro do Cássio. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Carlos Miguel, enfim, vai dar conta do recado? Será que ele é o substituto ideal? Está preparado para segurar esse rojão? A gente vai discutir. Claro, tem também Gabigol. Assuntos não faltam. Gabigol, oficialmente, agora se desculpou, né, de ter vestido a camisa do Corinthians depois de uma vitória do Flamengo. É meio maluca, são histórias malucas, né, que eu não imaginei que fosse fazer o Abre dessa forma. Então, daqui a pouquinho, Gabigol também no Mesa Redonda. O Palmeiras, por outro lado, pensando em vender mais uma joia. Endrick tem apenas mais 2 jogos pelo Verdão. E o São Paulo, o Zubeldia invicto, recebe nada mais, nada menos que Lucas de reforço. O Lucas já vem para ser titular. Quem sai desse time do São Paulo? Invicto na mão do argentino. E o Peixe, a bola rolou para o Santos contra o Brusque. O Santos venceu na Vila Belmiro e continua firme e forte na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os convidados, daquele nível que eu gosto, como tem sido constantemente aqui no mês. Então, eu vou a um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu apresento o nosso time, os convidados e a gente coloca a bola para rolar. Segura aí, eu volto já. Viu só? Não falei que era rapidinho? E para não perder tempo, vamos apresentar os convidados. O primeiro convidado, sem muito spoiler, mas ele é fera, hein? Sou fã demais, profissional acima da média. Chega de spoiler, vai. Na tela, Chile. Carisma e competência são 2 das principais características de um dos nossos convidados /sócios aqui do mítico e inigualável Mesa Redonda. É claro que eu tô falando do querido Augusto Sérgio Ferreira, o popular Guto Ferreira. Treinador experiente com passagens importantes por Internacional, Ponte Preta, Bahia, Ceará e Coritiba mais recentemente. O Guto tá com a gente hoje para falar muito sobre futebol. Se prepara que quem senta aí nessa cadeira, viu, Guto, volta rapidinho pro mercado, hein? Seja muito bem-vindo, professor! Aê! Grande Guto! Que prazer receber você novamente aqui no Mesa. Um abração ao Luciano Senhorim, meu irmão, meu querido, trazendo o Guto aqui. E é sempre uma honra ter você aqui, porque você sentiu na abertura que conteúdo não vai faltar, né? Dos convidados e assuntos também não. Boa noite, Guto. Obrigado pela presença. Boa noite, Garrafa. Prazer enorme. Prazer é nosso estar aqui com vocês. A mesa fortíssima, né? O programa todo. Boa noite a todos aqui. Boa noite. Ainda não apresentei o próximo convidado, né? Precisava de alguém de juízo na mesa, por isso que a gente chamou você, alguém para colocar ordem nesse time, porque a coisa vai pegar. Guto, estava lá realizando trabalho no Coxa, agora está em disponibilidade aí no mercado, Exatamente. Tem uma temporada toda pela frente, é isso? É isso, aguardando novos projetos aí, né? Descansando um pouquinho, cuidando da família. É o espaço que a gente tem para estar com a família, né? Então... Cássio fora do Corinthians, eu nunca imaginei que fosse falar isso aqui, hein? Antes da aposentadoria. É o futebol, né, Guto? É o futebol e vamos discutir aqui depois, né? Ídolo do Flamengo com a camisa do Corinthians. É uma loucura, tá certo. Você já sentiu que tem muito para falar e o Guto, obviamente, tem conteúdo, tem muita coisa para falar com a gente. E esse outro convidado, é amigo, sou fã, tá arrebentando, é multimídia. Onde você para, você encontra esse convidado, velho. E claro, aqui no Mesa também ele não podia deixar de vir. Põe na tela o nosso próximo convidado de hoje, Chile. Formado em economia, um dos nossos convidados de hoje do Mesa Redonda, tem se destacado há muito tempo pra valer de verdade, no jornalismo esportivo. Mas é o pior presidente que eu vi na história do Corinthians. Ele é o pior em tudo. Benjamin Bach, o popular Benja, é apresentador de televisão, tá comandando lá o Domingol com Benja na CNN e o É Tudo Nosso no SBT. Tem o podcast dele, veja você, o Benjamin Mucho, já trabalhou em vários veículos de comunicação e torce pro mesmo time do nosso querido e amado Chico Lang, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Seja bem-vindo ao Mesa, Benjamin. Bom demais contar contigo nesse domingo. Aê!
Aê, Benja! Aliás, agradecendo a CNN Brasil pela liberação do Benja, né? Tá arrebentando lá com o Domingol. E no SBT tá fazendo uma bagunça, é tudo nosso. E aí é no YouTube. Aí não tem mais tempo de trocar resenha com o Benja, por isso a gente chamou aqui pelo seu conteúdo, pela sua irreverência, você é da casa. A gente tá muito feliz, eu, a Michelle, todo o time, a direção. Eu tô Benja. feliz pra caramba, Garrafa. Primeiro que eu gosto de você demais há muito tempo. Pô, que só os caras bacanas. O Augusto aqui do meu lado. O Augusto. E, pô, esse cara aqui que é sacanagem, chamado Miller, que eu adoro, mas eu sempre que encontro ele eu falo a mesma coisa. Olha, os dois caras que mais me deram tristeza na vida de torcedor, Miller e Paulo Nunes. Eu ia ver Corinthians e São Paulo e falar, ah, não, o Miller vai jogar, velho. Meu Deus do céu, dava uma dor de cabeça. Mas eu adoro o Miller, obrigado por estar aqui com vocês, muito legal. E faltou um aí, hein? Tem o B3+1, que é meu podcast de música. Oi. O João Marcelo Bosco e o André Barcinski. E o Ice Blue dos Racionais, É verdade, é verdade. Em casa, como é que tá fazendo pra dar conta de tudo Então, isso? quando eu falei pra minha mulher que eu vinha no Mesa Redonda hoje, ela, sabe o que ela falou? Nós tá de sacanagem, né? Não posso deixar de ir não, Rê. Beijo, Rê. E que loucura, você vem num dia muito emblemático para a torcida corintiana no final de semana. Pô, Sinceramente, eu não tinha me atentado na abertura que eu ia dar essa notícia, o Cássio não é mais do Corinthians. Imaginei, né? Nem imaginei, mas a gente pensa que vai falar isso quando o Cássio se aposentasse. E hoje um dos temas do programa é Cássio fora do Corinthians. E eu não concordei com muito do que eu ouvi na despedida do Cássio, a gente vai discutir aqui, ô Benja. Eu vou te falar, eu sou assumidamente corintiano, né? Nunca neguei. Eu não gostei, eu não queria que o Cássio saísse, tá? Eu acho que o Corinthians vai ter um problema sério. Acho que o Carlos Miguel é um baita goleiro, é um monstro. Mas eu conheço Corinthians, cara. A multa do cara é baixa. A multa do cara é baixa. O Corinthians hoje tem que vender o almoço, não é nem para pagar o jantar, é para pagar o lanche. Eu tenho medo daqui a um ano aí, pois não tem goleiro não, viu, Osmar? O contrato dele termina no final do ano. Vamos discutir tudo isso. Aí o senhor também já não se contém, né? Não. Já deu o spoiler antes do boa noite, mas boa noite, você é da casa, quantos obviamente, minutos? né? 11 minutos de programa, não resisto, né, Você foi bem. Boa noite, Tudo bem, Silvio. meu irmão? Boa noite, legal ter Beleza? você aqui, Às ordens. como sempre. E lá, quando eu falo que a bola aperta, né? Tá louco. Vem aqui pra mim. Hoje eu tô com técnico. É sacanagem. A bola vem, beija. Quando Esse cara é sacanagem, Garrafa. Esse cara, o Miller é sacanagem. Aí a Michelle falou, né? Logo da primeira vez que eu vim pro Mesa, tal, a Michelle falou, Garrafa, fica tranquilão, porque não tem sossego, tal. Te conheço, trabalho maior que apertar. Você olha ali na sua direção, tem um jogador, é só pá, jogar no. E a hora que apertar aqui, eu jogo pra cá. É isso aí. Boa noite, Miller. Que confusão aí no futebol, quantas notícias que a gente não esperava, né, Miller? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Sem dúvida nenhuma, a gente fica, assim, eu fiquei também, apesar de não ser corintiano, eu fiquei muito triste. Lembra que eu falei pra você? O Corinthians, a diretoria, está se precipitando em mandar o Cássio embora agora. Sim. Abrir mão dele, né? Não se esforçar para tê-lo, né? Ainda, né? Acho que ele poderia jogar esse campeonato brasileiro até o final do ano e depois, sim, era uma transição normal, como aconteceu com o Zete e Rogério Ceni no São Paulo. O Rogério Ceni ficou 7 anos reserva do Zete, beija. Então foi uma coisa natural que aconteceu, né? Mas não foi o caso do Cássio. Eu acho que aí tem vários culpados. E a gente Garrafa, vai... posso chamar uma frase Claro. que eu falar? Vamos para a geração Z, a geração que nasceu agora. Geração Z. Deixa eu te falar. Vocês vão pro YouTube e escreve lá Miller. Só isso. Só. Mesmo. Só isso, tá? Tô Pra errado, mim, Augusto? atualmente, só tem um De melhor jeito que nenhum. ele. Só um, é o Messi. Só. Vão no YouTube e coloquem lá Miller. Só isso. É isso aí, você já percebeu que o programa vai pegar fogo. Antes, claro, da Michelle Janela, tá lá na Mestre Caverna, o nosso mestre Alberto Helena Júnior, pro seu boa noite. Boa noite, mestre. Oi, Garrafão, velho de guerra. Grande abraço, irmão. Dá um abraço pro pessoal todo aí da mesa, viu? E até daqui a pouquinho. Beleza, o mestre vai participar com a gente também e, claro, né, comandando essa loucura toda, né, que é esse departamento de esportes. E a gente agradece o carinho de vocês, tanto aqui no Mesa como também no Gazeta Esportiva. É com ela, Michelle Janela. Boa noite, enquete e presentes para o nosso público, né, Mi? Boa noite. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite para quem está em casa. Olha, primeiro eu quero agradecer essa camisa que é muito especial para mim, que o meu querido Newton Ramos, do Miami Group Invest, mandou. E também quero aproveitar e mandar um abraço para o Valdemir Zago, da Zael, que patrocina o
Barcelona de Rondônia, esse time que está com uma história maravilhosa. Os jogadores tiveram que correr 6 a 8 quilômetros para conseguir chegar a tempo da partida, porque teve um acidente na pista lá em Rondônia e eles se classificaram, já estarão na Copa do Brasil do ano que vem. Então, Newton, Valdemir Zago, um beijo para vocês, obrigada pelo carinho e parabéns a todo o time do Barcelona de Rondônia. Começando hoje aqui a nossa enquete, quem perde mais? O Cássio ao sair do Corinthians ou o Corinthians por perder o Cássio, né? Quem perde mais com a saída do Cássio? O Cássio ou o próprio Timão? Vote lá, gazetesportiva.com, a gente quer saber a sua opinião. E hoje temos 2 presentes aqui para você aí de casa, presta atenção. Uma bola de futebol da Poker e uma luva oficial da Poker, ambos em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. Muito obrigada, Leandro, @loja Gol de Placa. E o segundo presente da noite, muito especial, camisa do Santos, tamanho G, também em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André, e um kit Cinete. E esse kit Cinete é muito bacana, ó. Vem joelheira, suporte para ombro, squeeze, esse gel de arnica eu tenho e é maravilhoso, e o creme para as pernas. Então, é um kit completo. Vem esse kit Cinete mais a camisa do Santos. Para você poder ganhar esses presentões, tem que colocar hashtag Mesa Redonda no Twitter, participar de todas as nossas redes sociais, coloca a sua foto assistindo Mesa Redonda, faz um comentário do programa que você vai aparecer aqui, ó, nesse telão. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho, beleza? Hashtag Mesa Redonda no Twitter, você vai aparecer aqui no telão, Garrafa. Legal, combinado. Então, hashtag Mesa Redonda Futebol Debate. O José Paz está na ponta da linha para mostrar um rescaldo de tudo, né? Como foi a despedida do Cássio. Ele já está na ponta da linha, vai entrar agora. Zé Paz na ponta da linha, é isso, Zé? Vamos lá, então, ver como é que foi a despedida, a última entrevista de Cássio se despedindo realmente do Corinthians. Vamos lá, na tela. Só pela quantidade de jornalistas esperando na porta do CT, já fica claríssima a importância do Cássio na história do Corinthians. A despedida dele do clube mexeu e muito com quem cobriu os 12 anos do goleiro defendendo o Timão. É uma despedida, a gente sabe, ninguém morreu, ele vai para um outro clube, mas o clima, a sensação é de velório. É triste, essa saída do Cássio, do Corinthians, do jeito que está sendo, é triste. O Cássio, eu não vi toda a história do Corinthians, mas é o principal jogador da história do Corinthians, por tudo que ele significou, não apenas como goleiro, não apenas como jogador, mas principalmente pela empatia que ele teve com a torcida durante tantos anos, né? O torcedor corintiano, no geral, tem se sentido muito vulnerável, né? É um vazio no peito para muita gente, porque é um goleiro que muita gente cresceu vendo as conquistas. Vai ser um período de adaptação muito difícil para o clube. Não precisava ser assim, não precisava ser no desespero. Ele tinha contrato até o final do ano, ele tinha direito de repente se transferir. Não termina tão legal como deveria essa história do Cássio no Corinthians. A sala de imprensa para a última entrevista do gigante no Corinthians ficou assim, ó, abarrotada. Teve algumas pessoas que a gente teve que deixar fora porque estava bem lotado, assim, bastante gente pediu credenciamento. O total deu mais de 100 profissionais de imprensa aqui hoje. Então foi bastante gente mesmo. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, também esteve, é claro, presente na despedida, mas fez apenas um pronunciamento. Obrigado, Cássio. Obrigado por esses 12 anos, obrigado por esses títulos maravilhosos. Infelizmente está saindo na minha gestão, mas vai ser na minha gestão que nós faremos um busto em homenagem a você, que ficará eternizado no nosso Parque São Jorge. Já o Cássio, esse aí não deixou nenhuma das 40 perguntas sem resposta não, viu? Todos os troféus conquistados pelo goleiro no Corinthians ficaram ali, juntinhos com ele, durante a entrevista. A Gaviões da Fiel e a Camisa 12, duas das principais torcidas organizadas do Corinthians, fizeram questão de homenagear o ídolo justamente por causa de todas essas taças. Cássio, tudo bom? José Paz da TV Gazeta, acredito que a minha seja a última pergunta aqui, né? Estamos indo aí para 1h30 aqui com você. O que você quer falar mais? Alguma coisa que ficou faltando, na tua opinião, de você falar aqui, agora que essa vai ser a tua última resposta como jogador do Corinthians, podemos dizer assim? Tem alguma mensagem que faltou?
e te agradecer por tudo que você viveu aqui com a gente da imprensa durante esses 12 anos. Olha, primeiro agradecer, né, toda a nação corintiana, né? Eu acho que o momento de eu ter saído foi uma decisão que eu achava que tinha que sair. Não foi por nenhum problema com ninguém da diretoria, não foi nenhum problema com ninguém, treinador, jogador, não foi questão financeira que fez o momento sair. Eu achei que era o momento, conversei com eles. Creio que algumas pessoas não ficaram felizes com isso, mas me perdoa, eu acho que era o momento de eu seguir meu caminho. Meu muito obrigado a todos. Depois de 712 jogos e 9 títulos pelo Corinthians, o Cássio, enfim, deixou o timão. Mas ele deixou também isso aqui, ó, uma placa com as próprias mãos dele, que serão eternizadas para sempre lá no Parque São Jorge. Ele não estava se sentindo bem aqui no clube, com a administração nova, com as coisas do jeito que as coisas estavam acontecendo aqui desde janeiro, e ele achou que ia sobrar para ele, então ele preferiu largar antes. Que o Cássio pode até ter saído antes do esperado do Corinthians, isso ninguém duvida. Mas o que ninguém duvida também é que ele ajudou e muito a deixar o clube bonitão na foto. Bom, eu acompanhei toda a entrevista coletiva ontem ao vivo, né? E eu não saí satisfeito depois da coletiva. Eu acho que não explicaram o real motivo. No meu entendimento, isso não é uma informação, isso é uma opinião. Porque o Cássio, ele foi titular, acho, contra o Argentino Júnior, quando deu aquele desabafo para Lili e também do SBT. André Galvão. O Andrezão. Galvão. Grande beijo pro Galvão. Ele deu aquele desabafo lá, chegou quase às lágrimas. De lá para cá foram 5, 6 jogos na reserva. E aconteceram situações emblemáticas. O Cássio ovacionado pela torcida de estádio. Né? Torcida de internet é uma coisa, a torcida de estádio é outra. Tem uma imagem que circulou aí essa semana, a gente não pode colocar por não sermos detentores dos direitos de transmissão, do Cássio. Acho que no último jogo o Cássio ele sai do banco, ovacionado pela torcida, cumprimenta todos os jogadores e ele passa pelo Antônio Oliveira. Ele passa pelo técnico do Corinthians. Pode ter sido uma coincidência. Aí o Antônio Oliveira vai lá, o Tonhão da Fiel, e cumprimenta o Cássio. Mas eu entendo que depois daquele jogo com o Argentino Júnior, né, eu esperava uma postura da diretoria e do presidente, né, principalmente, mas da diretoria corintiana, do técnico, para proteger o Cássio. O Cássio, com a história que tem, que dispensa a apresentação, vocês sabem. Né? Ele vem para aquele desabafo que tudo estava estourando nele e é natural, estava estourando mesmo, porque o time não estava se encontrando. O Carlos Miguel já está sofrendo dos mesmos problemas, tomou um gol agora no último jogo, também fez 4, 5 milagres, mas tudo que é bola vai no gol do Corinthians, ele também já tomou o primeiro frango dele. E aí, ninguém saiu na defesa do Cássio, nem presidente, nem comissão técnica, e no outro jogo o Cássio aparece no banco de reservas. A gente está falando do Cássio, ô Benja, do Cássio. Do Cássio. Eu discordo, entendeu? E eu esperava uma postura do presidente, ou conversamos com o Cássio não tá legal, a gente não se falou nada, colocaram o Cássio simplesmente na reserva e segue o barco, né? Então o Ben já falou que discorda, vamos ver esse desabafo do Cássio, né? Vamos lá, a última vez que o Cássio foi titular, vamos resgatar, na tela, Chile, por favor. Eu acabei tomando um gol, tomei um gol defensável, depois eu fiz um monte de defesas que poderia ter perdido mais, mas tudo bem, eu entendo, quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim, a conta ia sempre sobrar pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti hoje é falha minha. Eu erro, eu vou te falar, tô indo até em psicólogo, psiquiatra, porque velho, difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha, hoje eu tomei um gol defensável. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu tô pagando a conta há muito tempo. Há um tempo. E se tu olha meus números não são ruins, meus números são bons. E pode botar a culpa em mim, cara, não tem problema, velho. Eu acho que a gente é o grupo e não interessa. Acho que as coisas vão sempre sobrar para os mais velhos e tal, e beleza, cara. Só que eu sou ser humano. Eu sou igual, uma hora a conta vem assim com todas as situações. Mas tudo bem, pode botar na minha conta assim como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol também deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco, né, cara? Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians e tô muito tranquilo com a cabeça, cara. Se esse for meu último ano no Corinthians, meu tempo acabar aqui, pra mim também sou muito grato. Tudo que eu vivi aqui no Corinthians foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer todo mundo aqui, mas
às vezes, velho, desculpa o desabafo, mas às vezes cansa, sabe? Porque eu sou um ser humano e se tem uma coisa que nunca faltou de mim no Corinthians, foi trabalho e dedicação e empenho por essa instituição. Você tá pensando nisso? Não sei, cara. Tá certo. Olha a imagem de um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Corinthians. O Benja falou que discorda, mas eu esperava, pelo tamanho, não tamanho mesmo de altura, mas pelo tamanho que representa o Cássio no Corinthians, que técnico deveria dar uma entrevista. Conversei com o Cássio, é assim, não, o Cássio é o nosso titular. Eu não vi essa ação nem da comissão técnica e nem do presidente. O Benja discorda. Sabe por que eles não falaram? Porque essa entrevista do Cássio foi uma entrevista de despedida, cara. Tava na cara. Entendeu? Ó, eu tenho muitas críticas, em relação a esse atual diretor do Corinthians também, tá? Tenho muitas. Mas no caso do Cássio, eu não vejo. O desabafo do Cássio, concordo 100% com ele. Sobra tudo para ele. É o único líder que o Corinthians tem. É para-raio de todos os problemas. Quando ele fala, o time não marca gol, a culpa é minha também. Quando ele fala, pô, porque é mesmo. Tudo nas costas do Cássio. Essa entrevista, gente, foi dada a letra que eu falei, estou indo embora. Perfeito. E quando você pergunta, quando você vai lá entrevistar os dirigentes e tal, fala, olha, nós vamos conversar com o Cássio. Logo depois do jogo, pô, você viu o Cássio, falou, nós vamos conversar. Você fosse o presidente, mas na essência, faltam mais 3 anos para o Cássio, teoricamente, vai encerrar uma carreira aí. Mas se ele não quer, peraí, vamos tentar fazer com que ele queira. O Corinthians apareceu com um contrato de 1 ano. Eu achei que pela grandeza do Cássio foi muito pouco. Depois que apareceu o Cruzeiro, aí chegou lá, não, vamos igualar a proposta. Aí a Inês é morta, filho. Tentaram, o jogador quando chega a hora e ele não quer mais, fala aí, Miller. Mas tentaram antes da hora, hein? Mas será que ele não quer mais porque estavam tratando ele mal? Não, mas, veja, aí que tá esse detalhe que você falou, tentaram, mas aí que tá. Eu falei na semana passada com o Garrafa aqui, o seguinte, eu falei assim, tá na cara que o treinador não quer o Cássio como titular, e não vai colocar. O treinador já decidiu isso e não vai colocar o Cássio. Segunda coisa, o Corinthians ofereceu a princípio, um ano de contrato para ele com o mesmo salário. Peraí, veja bem, quando aparece, eu falei assim, será que o presidente vai se esforçar depois da proposta do Cruzeiro para tê-lo, para mantê-lo? Eu acho que o presidente, o Augusto, que é um gente boa demais, não se esforçou à altura, porque ele só aumentou para 2 anos depois o contrato, depois que ele soube da proposta do Cruzeiro. Eu vou perguntar pro Guto, que é treinador. Você falou, pô, o Antônio Oliveira não quis. O teu ídolo, o teu goleiro, dá uma entrevista dizendo tudo isso. Depois vai conversar com o técnico fala, pô, tô assim, não aguento mais, tô de saco cheio. Na próxima partida você colocaria o Cássio? Eu acho Depois de tudo que ele falou? Aceitar e conversar, não. Mas tem muita coisa que pesa em tudo isso aí, né? Começa pela situação, a declaração, ela mostra muita coisa. Que a coisa não está fluindo. Que a coisa não está fluindo. Você pegar o Corinthians nos últimos 3 anos, ganhou o quê? Nada. Verdade. Nada. Da fase vencedora do Corinthians, ele é o único remanescente. Tem o Paulinho, né, um pouco. Junto com o Fagner, né? O Paulinho praticamente não entra dentro do campo. E o Fagner, muito tempo machucado também. O Cássio mais jogou do que ficou no fora. Exatamente, ele não, ele o tempo todo. Então, a divisão de responsabilidade praticamente inexiste, porque o Corinthians não formou novos líderes e jogadores que seguram, vamos falar aqui uma palavra forte, a bagaça, do jeito que ele segura. Por quê? Porque ele tem o respeito do torcedor. Uma prova do que você falou, que você está coberto de razão, e não é uma crítica, tá? É um elogio ao jogador. Exatamente. Gente, o Ranieri chegou do Cuiabá. Em 15 dias, o Ranieri era o líder, o ídolo. Já a torcida manda o cara. Por quê? Porque não tem mais ninguém, velho. Não tem ninguém que chama a responsabilidade. E a sua maior estrela, Benja, você trata de uma forma diferente. Não, mas então, assim, o Cássio, não vai ficar. Foi o que o Melo disse na saída, acho que foi o pessoal da ESPN que estava lá na porta, ele autografando camisa, quando já houve a ruptura mesmo e tal. O Melo, a gente tentou tal.
Pô, perdendo o Cássio, velho. Perdeu o Cássio. Eu acho que é muito emblemático para a história do Corinthians. Foi tratado com muita simplicidade. O Corinthians, isso é uma impressão, gente. Você em casa pode discordar, vocês também. A impressão é que o Corinthians conformou fácil demais em perder o Cássio. Eu não estou falando de perder um outro bom jogador. É o Cássio, daqui a pouco. Põe os números dele na tela aqui, Chile. Ô, Garrafa, o treinador é estrangeiro. O treinador estrangeiro, não só o caso do Antônio Oliveira, Beija, eles não estão nem aí com a história do jogador, do ídolo, no caso do Cássio, no clube. Para eles não faz diferença a história do Cássio. Se fizesse, ele deixava o Cássio como titular. Que eu te falei, eu acho que o Cássio não deveria sair do time ainda. Porque eu não, acho que ainda essa não. é a questão. Eu acho que ele jogo estava grande, tão ele cresce. mal para merecer reserva. Eu acho, Miller, mas ele dá uma entrevista daquela, dizendo, pô, tô estressado, tô isso, tô aquilo, não aguento mais. Mas não justifica, Você, como líder, você vai lá tentar reverter isso. Exatamente. Mas o líder do grupo tá falando isso. O papel do técnico, Guto. É sinal que ele quer ir embora. Peraí, eu não vou perder o Cássio. Mas isso vai até um ponto. Entendi. Vai até a página 40, Claro. filho. Se o cara não tá bem com a cabeça. E, como eu falei aqui, uma coisa é o centroavante com essa responsabilidade de definir, porque se ele não fizer o gol, ele também pode não perder o jogo. Agora, o goleiro errou, a responsabilidade do goleiro é muito maior na situação de ídolo. Mas sabe o que acontece, Guto? Também o nosso futebol brasileiro, ele não é um privilégio só do Corinthians, não, Beija. Eles podem pegar os ídolos do passado do Corinthians também foram rechaçados. Eu vejo assim, que o brasileiro, ele não está nem aí com os nossos ídolos. Não está nem aí. Esquece. Aí é generalizar. Aí é generalizar. O Scaloni, quando foi campeão mundial, eu vi uma entrevista dele no canal argentino, sabe o que ele falou? Aí falaram, o Messi, tá, a última Copa dele, tá? Ele disse assim, Leonel Messi, eu disse para ele, a próxima Copa, se você quiser, você joga. Se você não quiser, você venha com a gente como convidado especial. Existem Mas você vai jogar as eliminatórias, etc., a hora que você quiser, quando você bem entender. Se fosse no Brasil, um treinador brasileiro jamais faria isso com o principal jogador. Ué, o Romário, em 94, foi protagonista, em 98, você viu o que Existem aconteceu. jogadores e jogadores. É aí que eu quero chegar. Olha os números do Cássio, não são novidades para ninguém, mas dá uma olhada. Não é um belo goleiro do Corinthians, é o Cássio, 712 jogos, 316 vitórias, 217 empates, 179 derrotas, 280 jogos sem sofrer gols, 9 títulos. Garrafa, 9 títulos. Pois não, Silvestre? Garrafa, O Benja também pediu a palavra. Em relação eu já passo a bola para o Benja, rapidinho. A grande questão é, porque os números do Cássio, a história do Cássio é espetacular. Talvez ele seja o maior jogador da história do Corinthians, por tudo que ele conquistou, pela longevidade no clube. Mas a grande questão é, ele estava num nível tão ruim assim para merecer banco e o Corinthians meio que lavar as mãos nesse momento de crise, no momento em que ele quase chora, em que ele fala que precisa do psiquiatra. Será que não valeu uma conversa reservada diferente? Eu não sei se aconteceu. Em relação até em nível técnico, do treinador, chegar, Cássio, vai descansar 10 dias, claro que você não vai resolver os seus problemas emocionais em 10 dias, mas respira um pouco e você volta a ser o meu goleiro, cara. Final do ano a gente conversa. Né? Porque eu não acho que ele está merecendo nível tão ruim ou tão aquém da expectativa para merecer banco. Agora, menos sair. Silvestre, a gente pode estar fazendo uma leitura equivocada, dentro do que disse o Guto, o Benja, o Miller foi um pouco mais na nossa linha, porque pelo menos na coletiva de ontem, agora a gente tem um compilado dos principais trechos do Cássio, né? Os principais trechos do Cássio que ele falou na coletiva, parece que a despedida foi muito boa, foi muito tranquila. O processo foi muito tranquilo. Eu vejo como um dos acontecimentos mais importantes da história do Corinthians. Garrafa. É isso, Benja. Gente do céu. É isso. É isso. É nítido que ele fez o jogo da diretoria, Benja. Ele queria ir embora, gente. Vamos ouvir então, Agora Cássio? você, não, pera só um minuto. Tá, vamos lá. Até porque o Dinei tá assistindo a gente, mandou um abraço. Grande Dinei. Obrigado, Dinei. Falou que eu tô bonito de preto, mais jovem. Obrigado. Tá mesmo. Deixa eu falar, vocês mídia, né, vocês mídia. Nós mídia, tá Vocês são certo. engraçados também. Faz uns 3 meses que eu ouço o cara falar assim, esse Carlos Miguel é um monstro, hein?
Pô, mas esse cara é um Vou gigante. chegar nele. Esse cara é um gigante. Vou chegar nele. Pô, o Cássio não tá assim. Não me jogue nesse barquinho, não. Ô, Antônio Oliveira. Você é convidado, mas é amigo. Precisa botar o Carlos Miguel. Precisa botar o Carlos Miguel. Aí a torcida, pô, precisa botar não o Carlos Miguel. Não me jogue nesse barco aí de põe vocês, o Carlos mídia. Miguel. Põe o Carlos Miguel. Pô. Vamos discutir, vamos discutir o Carlos Miguel já. Eu não estou levantando a voz com você, você está levantando a voz comigo. Uma parte da mídia aqui, ó, exagerei um falou. pouco. Uma parte da mídia falou. Bom, não todo mundo. Vamos ver então o Cássio, né, o compilado aí, dos principais trechos do Cássio. Põe lá na tela, vai. Que você, em certo momento, entende que seu ciclo acabou. Eu estou muito tranquilo quanto a isso. Particularmente, teve, no começo do ano, uma possibilidade de eu sair. E eu entendi que naquele momento não era o momento de eu sair. E eu achei que nesse momento era o momento de eu seguir, ter um novo desafio na minha carreira e sair bem, sabe? Se você olha para trás, você olha por tudo. Eu tentei fazer meu melhor para o Corinthians em todos os momentos, mas eu achei que nesse momento de encerrar um ciclo, né? Eu acho que, pô, você encerrar, são 12 anos e 5 meses, não é uma situação, e eu acho que nesse momento eu preciso de um novo desafio. Eu entendo que é legal também você sair bem de um clube, sair com respeito, com carinho. E eu achei que nesse momento era o momento. A gente conversou tudo e chegou a um acordo de a gente terminar o vínculo nesse momento. Eu não estou saindo por atrito com ninguém. Pelo amor de Deus, eu trabalhei no Corinthians mais de 12 anos e não tive problema com nenhum treinador, com nenhum jogador, com ninguém. E sim, até que eu estive no Corinthians, eu coloquei minha cara e fiz de tudo para ajudar o Corinthians. E eu saí muito tranquilo, com o dever cumprido. Isso eu não tenho a menor dúvida, que eu saio com o dever cumprido, que eu fiz o meu melhor para o Corinthians, que eu estive com o Corinthians nos momentos mais difíceis, nos melhores momentos. Eu não abdiquei em nenhum momento do Corinthians, em nenhuma situação. Então, quando a gente está em paz, que olha para trás e você fez tudo, de tudo, possível e impossível para ajudar a instituição, porque ninguém está acima da instituição. Posso ter 15 anos, 20 anos de Corinthians, eu não vou estar acima nunca da instituição. E eu entendo que chegou meu tempo e entendo que era a hora. Era a hora de acontecer e as coisas acontecem quando tem que acontecer. Pô, todas as festas que tem feito para mim, todas as homenagens que têm acontecido, eu não tenho a menor dúvida que eu saí pela porta da frente. Não tenho a menor dúvida. As pessoas falam, mas poderia ser no final do ano, com um super jogo. Jogo de despedida é para quem vai se aposentar, no meu ponto de vista. De todos que eu participei, era aposentadoria. Eu participei do Sheik, quando ele ia se aposentar, Fábio Santos, todos que eu participei da aposentadoria. Então, para mim, eu não tenho a menor dúvida que eu estou saindo pela porta da frente. De repente, não é a situação que muitas pessoas imaginavam, mas a gente não consegue controlar o futuro, não consegue controlar o que vai acontecer. Posso falar o que eu acho? Claro que pode, Michele. Parece aquela briga de marido e mulher no casamento, assim, que dá algum BO, dá uma briga e de repente está todo mundo de cabeça quente e ele estava, acho que, acumulando algumas coisas e levou a essa situação. Eu acho que tinha que ter tido alguém para fazer essa conciliação, alguém de bom senso. O treinador poderia ter feito esse papel? Poderia, mas o treinador foi trazido quer garantir o emprego dele. Talvez a direção não quisesse continuar o caso. Esse é o ponto, Michele. Eu acho que tinha que ter alguém para ter essa união, eu concordo, sabe? com o Benja, e desculpa, e o compilado, né, dos principais trechos do Cássio, fica claro que ele realmente não queria ficar. E por que ele não queria ficar? Porque eu não gosto de ficar onde não me querem. E estava claro que esse Corinthians, que já foi passando uma limpeza desde a chegada da diretoria, eu acho que a renovação é importante, mas estamos falando do Cássio, e o Cássio viu, é aí que eu quero chegar, que faltou esse empenho. O Cássio poderia até ir embora, mas faltou esse empenho, eu não vi esse empenho. Então o Cássio, sabe por que o Cássio queria ir embora? Na minha opinião, porque não queriam mais que ele ficasse lá. Ele falou, quer saber? Então vamos fazer aqui, coloca a mãozinha aqui no concreto, né? Vamos lá e vamos embora. Mulher e jogador, quando quer ir embora, ninguém segura. Para. Gente, o Cássio queria ir embora, não tem conversa. Mas essa chave virou em algum momento, Benja. Quando que virou? Quando virou? É Quando agora, recebeu a proposta. É coisa de agora. Ô Silvestre, quando virou... Quando ele recebeu a proposta. Ele fala, faz 3 anos que tudo é nas minhas costas. Tá certo. A chave não virou agora. Aí é um pouco de vitimismo também, do cara que é muito ídolo. Eu consigo entender. Não é vitimismo. O Guto quer falar, tudo é na conta do Cássio. Tá não certo. É vitimismo. E vai ser na conta, sabe de quem agora? Do Carlos Miguel, que a gente vai falar na sequência. Pois não, Guto? Não, eu acho que fica muito raso a gente fica analisando que ele quis, por causa disso, um único motivo, ou porque foi a direção, um único motivo. Eu acho que tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Eu acho que tem
atuações da equipe que acabaram sobrecarregando sobre ele. Eu acho que tem respingos na família, sob pressão. O cara vai o tempo todo acumulando isso. Chega uma hora que ele fala, pô, eu não estou vivendo aqui, cara. Não preciso disso, né? Eu não preciso disso, eu não estou vivendo aqui. A minha reclamação, gente, só eu não estou conseguindo ser esforço. feliz aqui. Ele chegou a ser ameaçado de morte. Eu concordo com você. você. Social. Foi. Eu concordo com vocês. Eu concordo com vocês que o Cássio não queria ficar. Como disse o Guto, por uma série de fatores. Não foi exatamente o último jogo, que estava tomando, falhando e tal, não. Uma série de fatores. A minha indignação, né, e com muitos corintianos que eu conversei, é que, poxa, mas o Cássio falou que não quer ir, então vai. Então, esses mesmos corintianos que estão indignados falando pra você, são os mesmos que estavam falando assim, precisa botar o Carlos Miguel pra jogar. Ó o cara, gigante, 2,5 m, o homem é um monstro. Pô, o Cássio não tá bem. Eu não entendo também isso aí. Primeiro os caras pedem, aí quando vai, mas colocou por quê? O senhor tá falando tanto do Carlos Miguel? Então, o Salazar... Não, mas o Carlos Miguel é muito bom, não tô criticando. Não, pelo amor de Deus, eu acho que realmente é muito bom, mas agora vai aumentar a pressão e a gente vai discutir, então, como é que fica. Porque o Cássio é passado nesse momento. Uma história maravilhosa, gigantesca, mas é passado. O Corinthians tem que seguir, não é assim, Guto? Tem que seguir. Com certeza. E hoje o goleiro titular do Corinthians é o Carlos Miguel. Vamos conhecer um pouquinho mais de Carlos Miguel na tela. Para substituir o gigante, o Corinthians aposta no maior goleiro do Brasil. Carlos Miguel tem 2,4 metros, ele é 9 centímetros mais alto que Cássio. Aliás, a história dessa dupla esbarra em algumas semelhanças. Ambos foram revelados por times do Sul. Cássio saiu da base do Grêmio, Carlos Miguel, apesar de ser carioca, foi revelado pelo Inter. Cássio se tornou titular do Corinthians com 25 anos, mesma idade de Carlos Miguel nesse momento. Ambos chegaram ao timão sem muita pompa, em princípio, para ser a terceira opção na posição. Por outro lado, a grande diferença é que Júlio César, o antecessor de Cássio, não tinha o mesmo peso que Cássio tem hoje. Exatamente por isso, a responsabilidade, a cobrança e as comparações que Carlos Miguel está fadado a ter de passar certamente são mais pesadas. Afinal, esse período simboliza o fim de uma era sem nenhum exagero. Cássio é o segundo jogador que mais vezes entrou em campo pelo Corinthians. É o maior pegador de pênalti da história do clube. Foi protagonista na conquista de 9 títulos. E era ele também, o capitão do time até agora. Era quem segurava a onda. Cássio imortalizou seu nome na história do Corinthians vestindo essa camisa aqui. Agora, 12 anos depois, ele está de saída, vai passar o uniforme. E a pergunta que fica é se Carlos Miguel está preparado para suprir a ausência de um dos responsáveis pela conquista da Libertadores e de tantos títulos importantes na história do Timão. Dá para confiar no Carlos Miguel para ser o substituto do Cássio? Eu acredito que dá, sim. Vamos confiar nele, né? Ele tem altura, pega bem, né? Deu uma vacilada no começo, mas vamos acreditar que vai dar tudo certo, né? Mas com certeza nós queremos Cássio. Cássio é muito querido aqui no Corinthians, estamos assim, tristes, né? Mas vamos confiar que vai dar certo, né? Acho que dá tempo, o tempo que já deu para ele mostrar o trabalho dele, já está, né, aprovado. Mas agora vamos dar tempo, né? Parabéns pro Cássio também, né? Que foi embora, né? Não deu a cota dele, né? Agora vamos dar chance pro rapaz aí que está começando bem, né? Ele mandou muito bem, né, nos últimos jogos. Acho que dá sim. Tem que confiar, porque ele já está treinando há bastante tempo com o time. E assim, né, ele faz parte já há um bom tempo. E tem que dar oportunidade, se não for assim, os goleiros nunca vão ter oportunidade de estar sendo titular. Eu acho que tem que confiar sim. Olha, a moral tá alta para quem fez apenas 20 jogos com a camisa do clube. E se esse otimismo se confirmar, Carlos Miguel pode fazer com que o Corinthians não sofra como Palmeiras e São Paulo quando precisaram preencher as lacunas deixadas por Marcos e Rogério Ceni. Será ele o goleiro certo para o Corinthians? Será que estamos presenciando o início de uma nova era? Bom, é assunto para muito debate aí no nosso Mesa Redonda.
chegamos, enfim, aonde o Benja queria. Carlos Miguel. Tá certo, é o novo goleiro do Corinthians. Chegamos aonde ele queria. Né? Ele, aliás, ele mandou um e-mail para a produção. Garrafa, nós vamos falar sobre Carlos Miguel. Mandou zap, mandou para Michele. Ele queria falar do Carlos Miguel. Vamos falar do Carlos Miguel. Vamos falar. Detalhe, só para começar, eu vou começar com o Guto, e obviamente vocês fiquem à vontade na conversa, mas o Palmeiras e o São Paulo passaram por situações de perda de ídolos e, coincidentemente, os ídolos goleiros. Marcão sai do Palmeiras, né? Ele, momento ruim da Série B, o Marcos ficou. Campeão do mundo, ele disputa a Série B pelo Palmeiras e encerra a carreira pelo Palmeiras. Rogério Ceni encerra a carreira no São Paulo. E esses dois clubes tiveram dificuldades de encontrar alguém. Só um minuto, quem era o reserva do Marcão na época, você lembra? Vocês lembram quem era, Mili? Pode me ajudar, era o... Sérgio? O reserva do Marcão. Não, já não era o Sérgio. O Felipe já vai falar aqui para mim, aqui, vai soprar aqui com o chileno aqui, a gente conversou hoje na redação aqui. Mas teve dificuldades, até que chegasse o Fernando Praz, aproximadamente uns 3 anos, e depois o Everton. Não é uma coisa simples, não é? No São Paulo, há quem diga que o São Paulo ainda, ele tem hoje o Rafael, mas não me parece unanimidade ainda. A marca Rogério Ceni, ela nunca vai morrer, a marca Marcos não vai morrer, a do Cássio muito menos, mas substituir não é uma tarefa tão simples. Olhar para Carlos Miguel, que é um garoto que parece que tem potencial, a gente já viu isso, fechou o gol do Corinthians aí nos últimos jogos, mas também já teve uma falha com essa defesa, não tem Deola como. E Bruno. Passou Deola, Bruno. Então, mas a diferença, com todo respeito a eles. Tudo bem. Mas dos 3 casos que você está citando, o único time que tinha um reserva preparado, que todo mundo olha e fala, o cara, é o Corinthians com o Carlos Miguel. Palmeiras não tinha um É o campo que vai responder, né? São Paulo não tinha. Guto, qual é o maior problema? Sairão muitas dificuldades, é assim para qualquer profissional, em qualquer área, não seria diferente no caso do Carlos Miguel, que vai receber a grande oportunidade da carreira. Qual é a maior dificuldade que o Carlos Miguel vai ter em se tratando de Corinthians? Olha só o que o Carlos Miguel tem no Corinthians. A gente fala de um goleiro de 712 jogos para um goleiro de 21 jogos com a camisa do Corinthians. 15 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 9 jogos sem sofrer gols e ainda nenhum título. Como é essa transição? Como o treinador, por exemplo, o Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, vai ter que conversar com esse menino aqui para falar, velho, o bicho vai pegar, e aí? Não, eu nem sei se o problema está na conversa do treinador com ele. Eu acho que o primeiro grande problema, não sei se é o maior, é que as pessoas não vão mudar o ângulo de visão em relação a ele, vão continuar querendo dele o que o Cássio, por 12 anos, apresentou. Então, as torres gêmeas estão nas costas dele. É isso mesmo. E ele ainda não tem a rodagem, tem o potencial gigante, mas a rodagem, a experiência, com certeza não. E aí a personalidade e o respaldo, não só dentro do clube, mas até o entendimento, muitas vezes, do torcedor, até que ele se firme. E os resultados é que vão firmar ele. Porque a cobrança que vinha no Cássio, agora vem nele. Mas como é que ele... Bom, gente, se o Cássio não vai embora agora, ele também não vai ter rodagem nunca. Sim. Se você renova o Cássio 3 anos, o Carlos Miguel, será que ficaria mais 3 anos no banco? Agora, ele está preparado para isso? Agora, peraí também. O Rogério Ceni ficou 7, Benja. Sim. O quê? Ficou 7 na reserva do Zete, cara. Mas eu não tiraria o Cássio nesse momento, nem do time. Eu daria um descanso e tal, mas eu turbinaria o emocional do Cássio. Tá? Sabe quem está feliz com a saída do Cássio? A minha filha, Maria, São Paulina doente. Falou, ele saiu, graças a Deus. Mas eu quero saber do Carlos Miguel, né? Se até o aspecto emocional... Opa! Presentes, é isso? Chegou gente na casa do beijo, é presente? Presentes. Não, é presente, e o que eu quero, a gente estava até conversando, porque você não sabe, Garrafa, mas a gente estava fazendo essa mesa redonda, o Luca, ali antes da entrada do programa, estava todo mundo já conversando, bem já fazendo ali junto com o Guto e tal. E aqui também, durante a matéria, a gente estava conversando, essa questão que você tem que levantar, tem que renovar já o contrato do Carlos Miguel. E aí, agora... ele vai pedir o que ele quer, porque ele é o único goleiro. Foi horrorosa então, da diretoria do a questão que eu acho é que a diretoria deveria ter feito isso, já que estava vendo que a situação do Cássio não ia funcionar, problemas virão, né, tivesse chamado o Carlos Miguel para conversar há uma semana e renovasse, porque
daqui um ano, o Ben já vai falar a opinião dele. Antes, eu só quero dizer o seguinte... A bola de futebol da Poker e a luva oficial da Poker, em parceria com a loja Gol de Placa do meu querido amigo Leandro, lá de Santo André, @loja Gol de Placa, vai para Karina Cristina Pereira Lago. Karina, você tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta. A nossa produção vai entrar em contato com você amanhã. A gente ainda tem de presente camisa do Santos tamanho G e um kit Cinete maravilhoso com joelheira, suporte para ombro, squeeze, gel de arnica, creme para as pernas. Olha, a Mercur tem produtos maravilhosos aí e trouxeram esse kit pra gente aqui junto com a Cinete, tá certo, Garrafa? E quem tá em casa, #Mesa Redonda, coloca a sua foto lá assistindo o programa que eu vou te chamar aqui, ó, nesse telão. Vou mostrar a sua foto. Ah, já posso? Então deixa eu chamar rapidinho já. Vamos lá. Primeira pessoa que eu quero mostrar aqui, ó, olha, o Chesco assistindo Mesa Redonda e hoje tá esse fera na bancada. Ele é seu fã, Silvestre, que legal. Quem mais que nós temos aqui, ó? Segunda mensagem, Rogers, não tem Brasileirão, mas tem Mesa Redonda. Amém. Ainda bem, né? Sempre muito bom. O Alexandre Borges, o Corinthians fez proposta pro Cássio. Não quis ficar, boa sorte. E o Antônio Pastorelli tomando a cervejinha dele, assistindo Mesa Redonda e lembrando que CR7 e outros ídolos já saíram de seus clubes, só acho que faltou um jogo de despedida. É isso aí, Garrafa, coloca a sua foto que você aparece aqui. Deixa eu mandar um beijo pro meu pai que está nos Estados Unidos vendo o Mesa Redonda, triste com a saída do Cássio. Pelo YouTube. Um corintiano de Seu 7 pai corintiano? costados. Seu pai corintiano? Que faz bullying comigo desde que eu nasci. Peraí, seu pai corintiano? Que caramba que você não torce pro Corinthians? Olha só, meu pai corintiano e o meu avô materno palestrino doente. Tipo a história Romeu e Julieta, eles se matavam. Não existe isso aí, eu falei, não quero nenhum nem outro, vou lá no tricolor. Alguém se perdeu no meio do caminho, mas já que a Michele falou da Mercury, os nossos convidados vão receber um kit da Mercury ao final do programa e também as nossas canecas aqui do Mesa Redonda. A pergunta que eu vou deixar para vocês, ainda dentro do que o Guto levantou, é a seguinte: aspecto emocional. Agora o foco é todo no Carlos Miguel. Será que ele está preparado emocionalmente, não só tecnicamente, emocionalmente para isso? E falando sobre emocional, a entrevista, acho que essa semana que passou, do Carlos Miguel, quando ele toma o primeiro, tem a primeira falha dele, e ele jogou muito bem, a imprensa elogiou bastante, e olha como é que ele foi para a coletiva, na zona mista com os convidados. Veja só como é que estava o Carlos Miguel, emocional, vamos lá. A gente não é pequeno, a gente está no Corinthians, a gente é grande. Vocês podem desmerecer a gente vários jogos quando perde, mas eu sei como é que a gente pode fazer lá dentro, eu sei como todos vão fazer, a gente vai se abraçar e vai ganhar o jogo. E a gente sabe que todo mundo é uma família, todo mundo está unido. Quando a gente vence junto, quando a gente perde, todo mundo perde junto. Diferente do treinador, quem seja esse ser. O Antônio está fazendo o trabalho dele, sei que vão perguntar da tática também. A tática funcionou, só que não fizemos o gol, então para vocês não vai funcionar, porque vocês só olham o resultado, não olham o que o jogo foi em si. Primeira entrevista, talvez querendo assumir uma postura de líder, talvez assopraram para ele errado, porque a imprensa elogiou ele demais nesse jogo. Ninguém estava cobrando ele da falha, todo mundo falou que o esquema do Corinthians não estava indo muito bem, mas ele já saiu na afronta para a imprensa. Esse me parece ser um fenômeno da atualidade. Ou seja, tem todo esse trabalho. Dessa geração de jogadores, de técnicos novos, porque o sistema blindou, né, o clube. Na primeira falha que teve, não tem mais relação. Na primeira falha, ele já veio para o embate para mim desnecessário, porque estava todo mundo elogiando o Carlos Miguel. Não, vocês só vê o outro lado, tal. Eu acho que também não entendi. Também não entendi. A imprensa. Eles são treinados tá jogando a o elenco contra a Benja. torcida. Aonde? Infelizmente. Aonde? Agora, eu só queria falar um negócio, que o grande problema aí, porque a Michele falou, agora vai ter que correr atrás de renovar o contrato dele e tá na mão dele. Esse foi o grande erro do Augusto Melo, tá? E falei isso já para ele. Porque eu acho que a gente tem obrigação, quando a gente fala as coisas no ar, tem que falar na frente quando o cara tá aí também. Então eu falei. Quando ele ganhou a eleição, eu falei, cuidado na mão de quem você dá o departamento de futebol. Ele deu na mão de um cara que não tinha a menor condição de ser diretor de futebol do Corinthians. Ele deu a chave do departamento de futebol do Corinthians pro Rubão, gente. Isso é uma brincadeira. Então você vai falar, mas ninguém olhou lá o contrato. Contratou um técnico que não podia nem vir, que é o Zanardi. Entendeu? Trouxeram um jogador ganhando 2 milhões por mês que não consegue jogar, que é o Igor Coronado. Ué, mas e agora? Pagaram 5 milhões de dólares num jogador que nem o Pedro Raul. Tá certo? E eu falei na época pro Augusto, vai lá buscar o Alexandre Matos,
Isso. O Corinthians precisa de um cara experiente, o Corinthians está num momento ruim, não é hora de testes. Traz um cara bom. Fabinho Soldado, nada contra ele, mas não é um gerente de futebol com experiência. Então o Corinthians está isso aqui. E aí o Augusto, que eu acho que é bem intencionado, tá? Agora ele vai ter que arrumar a casa. É isso aí. E não vai ser fácil. E não é fácil arrumar a casa no entorno, e eu quero a palavra do Guto do emocional, porque como é que fica a liderança do grupo? O Cássio era uma liderança, não é? Quem é a liderança agora? Quem pode ser o líder desse time? O Ranieri. Você perde o Cássio. O Ranieri chegou há 2 meses, 3 meses, mais ou menos isso, né? Demonstrou realmente, já caiu nas graças da torcida Corinthians. Como é que fica o grupo sem uma referência? E aí o Carlos Miguel, ele tenta, me parece que ele tenta se colocar no lugar do Cássio e vem para a coletiva quando não está preparado, e ele, com todo o respeito que merece, e acho que ele tem um futuro brilhante na frente pelo Corinthians, mas ele foi infeliz naquela entrevista dele por despreparo, Guto. Não, eu acho que dentro de um grupo, você fomentando, liderança surge. Né? Você abrindo espaço, liderança surge. Cabe a você ter habilidade para enxergar quem são elas. Né? Agora, lógico, tem vários tipos de liderança. E nós estamos falando de uma liderança que já é dentro da pessoa. Né? É aquele cara que já tem dentro dele. Ele não precisa ser... receber... É nato, né? Já é nato dele. E que não tem nada a ver com o tempo de clube, Guto? Não, aí já Porque não tem. Fagner... Aí já é da personalidade da pessoa. Que talvez poderia ser o Fagner, mas acho que não é o perfil, né? Não é. Então, só que é o que eu falo. Eu, inclusive, trabalhei com o Ranieri, um cara espetacular, um jogador que está colhendo tudo que diariamente sempre plantou e continua plantando, e tenho certeza que só vai crescer dentro do clube. O jogador, Miller, o jogador, aqui foi o lado do técnico, né? O Beijo Silvestre colocando o nosso lado aqui. Mas o jogador, quando perde uma referência como o Cássio, lá dentro do elenco, como é que isso reflete? Há um abalo, há uma procura, aonde que eu vou? Como é que é isso para o jogador dentro do elenco? Olha, Garrafa, claro que existe a liderança fora de campo e a liderança dentro de campo. Eu sempre gostei de ser líder dentro de campo. Fora era uma coisa assim... totalmente diferente para mim. Essa sombra do Cássio ainda vai demorar para sair ainda do Corinthians. Então o Carlos Miguel vai ter que aprender a conviver com essa sombra, né, no dia a dia, nos jogos. Né? Eu falei que nos jogos importantes que a gente tem que ver o seu potencial na prática. E ele não precisa falar e dizer certas coisas, ele precisa falar dentro de campo. Né? Ele não é o titular hoje do Corinthians, que tem um grande potencial que todo mundo fala. Agora ele prova isso. Me falavam quando eu era molecote, Beija, você é bom, você tem que provar que é bom todo jogo. Não é no treinamento, toda partida. Até porque Corinthians, time grande, é assim. A glória e a derrota são caminhando juntas. Então, 50, 60 mil corintianos na Neoquímica, ele vai ter que fechar o gol, não tem jeito. E esta responsabilidade, já que ele é titular do Corinthians hoje, ele vai ter que assumir, tem que ter personalidade para falar, mas também personalidade para praticar. Que a coisa mais importante é essa. Não é você falar com a boca, o jogador não falar com a boca, o jogador fala jogando. Isso é a lei da bola, Beija, não vai mudar. O jogador às vezes tenta mudar isso, mas não adianta. Até porque a voz da arquibancada, como dizia, né? Lá atrás, a voz da arquibancada não mente, não é boba. Não tem mas, Miller, eu vou te falar um negócio. Personalidade o Carlos Miguel tem. Apoio da torcida do Corinthians ele tem, porque a torcida gosta dele. O maior problema que eu vejo nele não é isso, é o time. Então, mas com esse time aí, a torcida gosta. Ele vai começar a sofrer os gols que o Cássio vinha sofrendo, o time tá desarrumado. Sim, não tem como. Não é que o time tá desarrumado, o time é fraco, gente. É isso. O time é fraco. É aquilo que eu sempre falo. Os resultados vão ditar o caminho. Então, isso aí. Guto, é aquilo que eu sempre falo. Nessa condição de meio campo do Corinthians, vem 1, 2, 3, 4, 5 bolas, chega uma vai entrar. Foi o último jogo. Você tem as imagens? Tem jeito. Mas é o que aconteceu com o Cássio. Os caras falam que o Cássio estava mal. Falei, gente, os jogos que o Corinthians perdeu era para perder de goleada se não fosse o Cássio. Exatamente, concordo. Foi isso que chamou a atenção na entrevista coletiva, porque todo mundo falou. Se não fosse as defesas que ele fez, ia ser de goleada. Mas ele sofreu o primeiro dele, né? Que acabou tendo uma falha ali e ele já deu esse posicionamento, né? Então fica essa questão. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. O Corinthians precisa de um outro goleiro? Ir ao mercado buscar um outro goleiro? O Corinthians tem o Donelli
tem o menino da base, que foi convocado para a seleção. Hoje, 19 de maio de 2024, o Corinthians precisa de um lateral esquerdo, precisa de um meia, quer aumentar precisa o de problema. um centroavante, precisa de 4 jogadores. Não, o Corinthians precisa renovar rapidamente com Carlos Miguel. Urgente, plano A. Prioridade. O contrato dele termina no final do ano e a multa é desse tamaninho para o futebol de hoje. Precisa contratar um goleiro, porque ó, futebol tudo pode acontecer. Pelo amor, deixa eu bater aqui na madeira. Uma contusão, pode deixar o cara 4, 5 semanas fora. Você sai do Cássio e vai pro Donelli. Corinthians, fosse você, Miller, você ia atrás de um goleiro? Contratar um goleiro para compor? Time grande tem que ter peça de reposição. Ainda E todo jogador bom tem que ter uma sombra boa. Não adianta você ter um reserva meia boca. Como é que faz? Aí ele não vai... O titular, ele vai se acomodar. Agora o Corinthians, que é grande, contrata um reserva à altura do Carlos Miguel para você ver. Michele, tem que contratar um outro goleiro para compor elenco? Titular bom pro time Eu inteiro. acho que tem que, antes de contratar um outro goleiro, senta com o Carlos Miguel agora e chora e renova com ele. Renovou, beleza. E aí contrata um goleiro também? Contrata mais um, Perdeu o caso, vai ter que contratar alguém. Não pode ficar só o Donelli e o Carlos Miguel. Vou deixar o Guto por último, porque aí é o aspecto técnico, né? É importante você ter um outro talvez mais experiente para o goleiro titular. Benja, tem que buscar um outro goleiro também? Mas, de novo, as prioridades hoje são outras. Você precisa trazer um lateral esquerdo urgente, precisa trazer um jogador de meio campo, precisa trazer um centroavante. É verdade, concordo. Gente, nós estamos pensando num reserva, precisa pensar nos titulares. Tá certo. O time do Corinthians hoje é brigar para não cair, gente. É isso. É isso aí. Então, você, Silvestre. Se o Corinthians, por exemplo, não renova com o Carlos Miguel e o Carlos Miguel faz um belo campeonato, ou belos campeonatos até a metade do ano, quando ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Já andaram sondando ele lá de fora. Imagina o perigo. Precisa contratar um outro agora? Como o Ben já falou, o Corinthians briga para não cair. Tudo pode acontecer no campeonato. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei como é que é esse terceiro, que era o terceiro que virou reserva. Não sei te dizer. Para mim, eu não teria nunca me desfeito do Cássio. Mas já desfez. Eu quero saber se precisa contratar ou não, querido. Precisa renovar com esse Carlos Miguel aí, que é ótimo goleiro. Mas ele não responde. Ele não responde. Tá bom, Silvério. Tá bom, precisa contratar então. Já que ficou só com uma. Já que ficou só com isso, que a gente nem sabe se vai dar certo. Eu tô fazendo tipo aqui, mas então vai, contrata mais um. O professor Guto aqui, ele sabe o que eu vou falar. A dinâmica da bola de um time grande é totalmente diferente. É isso. É diferente. Não é só você priorizar uma posição, hein, Guto? Não se prioriza uma posição. Até porque o treinador, ele olha pro banco, ele tem que se alegrar, não chorar. Então o Guto, ele olha pro banco. Peraí, só tem o Carlos Miguel e se ele machuca, ele é suspenso. Entra quem? Não pode dar essa responsabilidade para os garotos. As prioridades, não só no gol, como... Tá certo. Elas são urgentes no Corinthians. Não pode ficar... Qual que é a reação do Antônio Oliveira quando ele olha pro banco? Dele? Chora, lamenta. Então, Guto, a parte do técnico agora. O muro da lamentação dele é montagem de elenco dele. A concorrência cria o crescimento do atleta. Claro, tem que ter sombra. sombra. Não tem como. Para você ter uma equipe competitiva, você tem que ter, no mínimo, 2 bons jogadores por posição. Demorou isso aí. Gente, uma coisa não tem um por posição, quanto mais 2. Vai no outro ainda mais num calendário como o nosso. Resumindo, Chico Lang, que hoje não veio, tá dodói da garganta, tá em casa acompanhando o Mesa Redonda, já sabe que a situação do seu Corinthians não é das mais simples, não. E também não foi simples o que aconteceu lá em Itu há pouco, hein? Se liga aí, olha só o que aconteceu lá em Itu. Torcida do Ituano invadiu a concentração. Pera, vou falar para vocês já. Roda na tela então, Chile, o que aconteceu lá. O Acas Feller há pouco me mandou. Lamentável. O Ituano foi rebaixado no Campeonato Paulista, né? Foi rebaixado no Campeonato Paulista. É lanterna, perdeu hoje para o Mirassol e é a lanterna da Série B. Aí invadiram agora há pouco lá a concentração dos meninos da base com as tias. Lá, ó, apedrejaram tudo lá, quebraram. Fizeram uma arruaça, 2 torcedores organizados do Ituano com os meninos da série, das categorias de base, né? Depois de uma derrota. É uma vergonha, então a gente se solidariza com o pessoal do Ituano, com o Juninho, com toda a diretoria do Ituano. Que tempos são esses, ô Guto? Que é isso? Os meninos da base estão no alojamento, o time perde lá para o Mirassol 2-0, parece 2 malucos de torcida organizada, invade, apedreja, machuca jogadores da base. Que loucura esse futebol, Guto?
Futebol só é reflexo da nossa sociedade, né? Parabéns, é exatamente isso. Que complicação, ou seja, cada vez... Lamentável. Intolerância, terrorismo em toda parte, um absurdo, né? E eu quero aqui me corrigir, um telespectador até disse que eu falei uma besteira e eu falei mesmo. O contrato do Carlos Miguel, perdão, Garrafa, de mudar o assunto, é 2025, mas eu né? humildemente digo aqui que o Carlos Miguel tem contrato até 2025, mas eu não teria tirado o Cássio do Corinthians. Mas a multa é baixa. A multa é baixa. Aí eu acertei. Bom, legal. Então agora, outro assunto polêmico é Gabigol. Deixa eu falar um negócio. Pois não, Por que o futebol é um mundo paralelo? Se eu invadir agora qualquer lugar em São Paulo, dar porrada, quebrar, eu vou preso na hora. Por que no futebol invadem, provavelmente tem circuito de câmeras, que vai identificar, e ninguém faz absolutamente nada? Uma vez invadiram o CT do Corinthians, naquele dia, naquela hora, o circuito de câmeras deu pau. Olha que coincidência. O ônibus do esporte, do jogador do Fortaleza, foi uma emboscada, um ataque terrorista que fizeram. Tá lá tudo identificado, gente. Por que não prende, não processa? Por que não se faz boletim de ocorrência? Em 2022, eu, treinador do Bahia, estava dentro do ônibus no atentado à bomba que quase cegou o Danilo. Pô, você estava naquele Eu era o ônibus? treinador. Então, o que aconteceu com os caras? Não sei. Nada. Então, isso é uma vergonha, velho. Agora, o Juninho... Se aconteceu alguma coisa... Ninguém te falou. Não chegou até eu acho mim. que não aconteceu nada. O Juninho, que é, obviamente, o homem forte do Ituano, fez questão de passar esse material pra gente, pros colegas de imprensa, e disse que vai às últimas consequências. Parabéns ao Juninho. Parabéns ao Juninho, e a gente, jornalisticamente, está cumprindo o nosso papel. Como também vamos cumprir o nosso papel falando de Gabigol. O Flamengo venceu o Milionários, né? E aí aparece, essa semana, o Gabigol com a camisa do Corinthians, tomando uma cervejinha e tal, ali com o pessoal, alguns amigos também em comum e pessoas ligadas à comissão técnica do Flamengo. Não é? E aí, o Gabigol, de imediato, o Landim estava no aniversário e tal, e aí começou liga pra cá, já foram cobrar o Gabigol. A assessoria do jogador falou que a foto era manipulada e a gente tem que tomar muito cuidado, mas o caso já está esclarecido no primeiro momento. Essa foto podia não ser real, ele está com a camisa do Corinthians. Está esclarecido, vírgula. Cadê a assessoria do Gabigol pra vir aí pedir desculpa que falou que era fake nós vamos chegar. E não é? Porque agora o Gabigol se pronunciou agora há pouco. Então veio uma nota da assessoria, né, do Gabigol falando que era fake essa foto, era fake. E colocando muita gente em rede social contra, acho que foi o Vene que deu, o Vene Casagrande. Vene Casagrande. Foi ele que foi ameaçado. Não é? Ou seja, foi ameaçado e tal. E aí, de uma forma irresponsável, a assessoria respondeu aquilo que o Gabigol falou que devia ter acontecido, que era fake. O negócio ganhou um corpo, ele foi multado pela diretoria do Flamengo, perdeu a camisa 10 depois de uma reunião. Não sei se isso vale como... Essa punição também é uma piadinha, né? Mas já ter tirado a camisa dele. Vou tirar o brinquedo, não é mais camisa 10. Olha lá, anota, ó. Clube de Regatas Flamengo informa que após a reunião com o vice-presidente Marcos Braz, o Gabigol foi multado e comunicado pelo dirigente que não vai usar mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis. E também vai ter uma multa e tal. Ok. E aí, o Gabigol ontem foi acompanhar um jogo de basquete do Flamengo e o bicho pegou. A torcida que vinha apoiando o Gabigol, né, em outros problemas que ele teve e tal, outras questões polêmicas, dessa vez não aliviou para ele não. Solta as imagens aí, Chile. Vamos ver como é que foi recebido o Gabigol ontem. Olha lá. O Gabigol... A mesma música que ele cantou em cima do Tite. Olha, Flamengo, a banca paga, a banca recebe. Olha lá, torcida do Flamengo, que vinha apoiando. Agora eu vou dizer uma coisa, ele estava dentro da casa dele e alguém tirou uma foto dele dentro da casa dele, gente. Aí, isso foi ontem. Esse é amigo, hein? Isso foi ontem. Pô, precisa ver se é amigo ou se não é premeditado. É lógico. Eu vou chegar em vocês. Tá querendo forçar porque ele não tá jogando. Eu não acuso sem prova, mas também não duvido. Ele não quis dizer quem é. Vamos ouvir o Gabigol mas foi traído por alguém. Vamos ouvir o Gabigol. Vamos ouvir o Gabigol. Hoje apareceu pro nosso Andrezinho Hernan lá no UOL. Obrigado, um beijo para você, Andrezinho. O André, como sempre, muito fera, conversou com o Gabigol. Né? E o Gabigol explicou. Acabou desmentindo a nota da assessoria, falando que
a foto era falsa, a foto é verdadeira, e aí acabou se desculpando, e aí depois eu vou entrar exatamente nessa questão do Benja aí, que está levantando. Será que foi vacilo do amigo? Será que foi intencional? Enfim, vamos ouvir a resposta do Gabigol ao Andrezinho Hernan, na tela. Primeiro eu errei. Eu acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo, eu fiquei sem entender, né? Então, esse período que eu fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que eu tirei para eu também pensar. É claro que na emoção dos fatos, meu primeiro pensamento foi negar. Então, como eu falo com meus amigos, né? Eu coleciono camisas, eu troco camisas, que seja de seleção, que seja de basquete. E essa camisa eu acabei recebendo e acabei usando. Então, como eu falei, eu errei, peço desculpas, mas foi um ato que eu não pensei tanto assim, não sabia que ia acontecer tudo isso. Eu nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar o Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem, né? Você usar várias camisas. Então, é pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais. A 10 do Flamengo sempre teve um dono. Eu só estava representando ela. A 10 é do Zico. E sempre vai ser, independente de qualquer jogador que usar ela. O que me motiva de coração, de verdade, é o símbolo que eu carrego na frente, que é o do Flamengo. É eles que eu quero representar. E também tenho certeza que eles erram, como eu erro, mas o que eu quero sempre passar para eles é a verdade. E a verdade, às vezes, é ficar quieto, é precisar do meu tempo, do meu momento. E vim aqui agora de coração aberto pedir desculpa. A camisa foi eu que pedi, foi eu que escolhi. Eu acho que a 99 tem vários símbolos que eles vão, com o tempo, entender e que eu entendi muito rápido. E eu espero que seja uma nova versão ainda mais vitoriosa. Bom, tá aí a resposta do Gabigol. A gente não sabe, como o Silvestre levantou aqui, né? Que vacilo. Eu não sei se foi vacilo, não. Eu não sei se foi vacilo. A gente sabe que o Gabigol não está vivendo o seu melhor momento no Flamengo, está prestes a uma renovação. Lá atrás, ele deu uma entrevista no Podpah, falando que amava a torcida do Corinthians, sendo jogador do Flamengo, que poderia vir para o Corinthians. O Augusto Melo falou que ele viria para o Corinthians, que estava conversando, o negócio não fluiu. E, de novo, o Corinthians na história. Um jogador que tem esse tipo de postura, não estou pedindo, pelo amor de Deus, Guto, que você julgue o Gabigol, mas esse tipo de postura no futebol é algo que não... Né? O Tite vai ter mais um probleminha para administrar lá, ou não? Olha, é uma situação sempre muito difícil de você estar julgando, estar analisando, né? Primeiro que eu acho que os jogadores brasileiros que atingem um status que o Gabigol atingiu, precisam estar com muita noção do que eles representam na realidade. É isso. E qual é a postura que tem que dar diretrizes à sua vida para seguir firme e forte, representando essa condição que ele adquiriu. Então, quem está em volta tem que estar trabalhando para que isso se efetive, né? Para que não haja vacilos como esse. Porque o mínimo deslize gera todo um alvoroço. Ô Guto, você imagina um CEO... E gera problemas. Um CEO aí de uma multinacional, aí o cara vai num churrasco, que seja na casa dele ou na casa do amigo, com a camisa da concorrência. Nossa, não existe isso, né? Não é uma coisa tão simples. O patrocínio do Flamengo é diferente do patrocínio do Corinthians, tem mais essa. O negócio da punição de não vai vestir mais a 10, é muito infantil. Agora, essa Silvio, punição por isso também, que eu acho, sabe? e aí eu vou mais ou A culpa menos... é do clube também, viu, Garrafa? O Gabigol foi suspenso, aí não fez, quebrou o protocolo, foi recebido aplaudido na Gávea lá, como se ele estivesse voltando com a cabeça do inimigo depois da guerra. A questão, Silvio, sabe, passa muita mão na cabeça. Você levantou a questão, e aí o Benja falou, mas precisa ver se foi realmente. Para mim, não tem vacilo. Eu não posso afirmar, mas não tem vacilo. Cada um na sua profissão sabe o que tem que fazer, os cuidados que tem que tomar. Você é profissional. O cara é profissional do Flamengo. O cara é profissional do Flamengo, campeão pelo Flamengo. Olha o nome, Flamengo, estamos falando do Flamengo. O cara aparece com a camisa do gigante Corinthians. Seria um tremendo vacilo, mas não me parece vacilo.
me parece uma movimentação no tabuleiro de xadrez, ô Benja. Cara, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre o Gabigol. Vamos dividir em dois, depois a gente soma aí. Seguinte, o Gabigol como jogador, para mim, é indiscutível, hein? Indiscutível. E o que ele fez na história do Flamengo, para mim, já cansei de falar isso várias vezes, se fosse montar um Flamengo de todos os tempos, o meu centroavante seria o Gabigol. Mais do que o Nunes, mais do que o Adriano, que a torcida ama porque tem uma história lá. Para mim, o que o Gabigol fez no Flamengo é brincadeira. E é jogador carismático, que mexe com todo mundo. Palmas. O Gabigol, de resto, gente, eu já falei uma vez, é o jogador mais arrogante que eu conheci na minha vida. Ele exala arrogância. Entendeu? Eu já vi, sim, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, eu vi uma criança no Village Mall, no shopping, tirar uma foto, uma puta má vontade. O lance da punição dele aí do doping. Quem criou tudo isso foi ele. Porque é a perna, cara. O cara chega lá para fazer o exame antidoping, 8 horas da manhã. Mais uma das responsabilidades do atleta que ele não cumpriu. Não vou fazer. O cara ficou esperando. Aí às 10 da manhã, não vou fazer. Agora eu vou treinar. Agora eu vou almoçar. Agora eu não vou botar um negócio aí para ele ver. Estrelinha. Aí ele criou isso. O Flamengo é campeão, o cara sobe lá num carro de bombeiro, a torcida está gritando, ô Tite, vai se... O Gabigol não precisa de você, ele vai lá e canta. Pra quê, cara? É o futebol, ele sabe que amanhã ele pode trabalhar com o cara. Ainda mais que ele tá no Flamengo. O Landim, há 2 semanas atrás, deu uma entrevista pro GE, dizendo que o Zico vai passar o Gabi. Ô, Gê, pelo amor de Deus, cara. Não pode colocar na mesma frase Gabigol e Zico em nada. Nem bola jogada e nem no quesito ídolo. O Zico, gente, está pro Flamengo que o Pelé está pro Santos. O Zico não tem nada igual, quem conhece o Zico. O Zico é humildade em pessoa, sempre foi. Mas você acha que tá mais para vacilo ou, conhecendo o Gabigol, mexer o tabuleiro? Tem contrato para ser renovado, tem Corinthians aí. Ele me parece ser muito mal assessorado. Então não duvide de nada, porque o Gabigol me parece ser porque não é possível um cara que chega a ser ídolo da torcida do Flamengo, que é coisa maior, ele tem um mundo aos pés dele sendo ídolo da torcida do Flamengo. E dá cada hora uma dessa. Teve um lance outro dia da festa, não teve lá na pandemia? Que a torcida foi xingar ele lá, que ele deu uma festa de aniversário. Sim. Ele estava num bingo na época do lockdown. Embaixo da mesa. Não sabia. Teve um jantar de confraternização dos jogadores de 2019 agora, né? O único que não foi ele. Eu falei bingo, não, era um cassino clandestino. Então o Gabigol, cara. Você queria ele no Corinthians? Mas de jeito nenhum. Gabigol no Corinthians, não? Eu até gostaria dele antes. Agora, e digo mais, Tevez, quando estava no Corinthians, deu uma entrevista coletiva com o agasalho do Manchester United. Na minha opinião, é demissão justa causa. Arboleda, sai uma foto dele com a camisa do Palmeiras. Olha, uma brincadeira com um amigo. O jogador de futebol tem que entender um negócio, Garrafa. Para o jogador de futebol, o clube é dinheiro, é uma profissão. Ok, tem que ser assim mesmo. O jogador não tem que ter amor ao clube. O jogador tem que ter respeito ao clube. O torcedor tem amor ao clube. Então, não vem o Gabigol normalizar tudo com essa carinha de bumbum. Eu não sabia que ia acontecer isso. Te convenceu, Miller? Desculpa, Miller. Como é que fica a torcida do Palmeiras que tem um papo aí que ele poderia ir pro Palmeiras? Você acha que o torcedor do Palmeiras ia gostar? Eu acrescento, o Abel teria dado já o sinal verde para a Leila tentar contratar o Gabigol. Que seria um baita substituto ao Éder. Estão falando até da possibilidade, o Cruzeiro olhando para o mercado, Rony, Gabigol, não sei. Miller, a sua avaliação de tudo que foi dito aí, Gabigol com a camisa do Corinthians, né? Flamengo, Corinthians, Gabigol, e aí? Hoje, infelizmente, né, no nosso mundo de ditadura, você não pode fazer nada, né? Só faltaram crucificar em praça pública. Mas você acha que o que ele fez está normal, Miller? Não. Não estou dizendo que está normal. Eu estou dizendo que você que citou aí, o Gabigol, ele joga muita bola. Ele é um dos jogadores, ele é novo, tem 26 anos. 27. Ele é mercado. Ele é jogador mercado. Não é só o Corinthians que quer o Gabigol, não. Não é só o Corinthians que quer o Gabigol, não. Qualquer time grande no Brasil quer o Gabigol. E ele vai renovar no Flamengo se ele quiser também. Claro que o Flamengo, o Landim sempre externou isso. Que quer que ele fique ainda mais.
né? Então, eu acho que essas coisas extra-campo, eu acho que lógico, não vai manchar a imagem dele, não, acho que não. Até o próximo gol. Isso é verdade, ele mete um também. gol num gol grande no Maracanã, e aí? Você vai vaiar ele? Eu acho que o casamento... O presidente da raça rubro-negra, o maior torcedor organizado do Flamengo, falou hoje, gravou um vídeo lá no Instagram, dizendo, aqui não joga mais. Acho que o casamento acabou. Guto, pro Tite, você já falou, o técnico dele tem um problema a resolver internamente, porque a torcida já está contra o jogador. Isso aí, essa falta aí pro Tite, não, tá fazendo festa. Então, agora, qualquer assim, técnico... Eu sou treinador, eu gosto de jogador bom, eu não gosto de jogador cabeça de bagre. Qualquer técnico do Brasil, obviamente, pela qualidade, não vai abrir mão de receber um Gabigol. Acho que tem não. mercado em qualquer lugar, não é isso, Guto? Eu acho que o Miller resumiu essa parte aí. Pelo amor de Deus, pô. Agora, a gente tem que deixar muito claro, né? Que o cara que vai para determinado clube, ele precisa querer estar. E com o pensamento nesse projeto e fazer o que tem que ser feito ali. E o futebol não é jogado um único jogador. E ele precisa conhecer é a história jogado em do grupo clube também, viu, Guto? Precisa conhecer a história do clube também. Coletivo. Você lembra o jogador do Corinthians que chegou uma vez para treinar com um calção verde? Os caras podem achar, que babaquice. Babaquice é o caramba, velho. Você tem que saber. Um clube de futebol tem uma história, tem uma tradição. Você tem que saber aonde você está pisando. Tudo bem que o futebol só virou dinheiro, mas, gente, peraí. Tem o tem amor do torcedor, tem a identidade do clube. Me fala um atacante é melhor que o Gabigol no Brasil hoje? O Pedro hoje. Não, tirando o Pedro, que assiste lá e faz gol mesmo. Mas tem todo o Gabigol é entorno. decisivo. O Hulk hoje. Mas o Hulk é um meio atacante, não é atacante, né? O Paulinho. Então, não dá 10 atacantes. Eu prefiro o Caleri pela postura. Não dá 10 atacantes melhor que o Gabigol. Bom, gente. Existe de 2 Libertadores. Uma atitude errada não anula muitas atitudes certas. Mas são várias, Miriam. Mas eu particularmente... Não, esse extra-campo aí, pelo amor de Deus. Cara. Eu particularmente... A Joana Dark já foi queimada. Eu particularmente entendo que o casamento está findando. Mas atenção, a gente vai falar de Palmeiras... Findando. Caramba, galera. Gostou? Nós não vai agora, hein? Pra vocês pararem. E a torcida quer o Arrascaeta com a 10, viu? Arrascaeta. Quem que não quer Arrascaeta? Até eu. a camisa a camisa 10, gente. É Zico. Tem que jogar com a camisa que ele quiser. A camisa 10, quando tá nas costas de qualquer jogador, pode ser um Arrascaeta. Camisa 10 é Zico. É Zico, gente. A gente pensa em Zico, entendeu? Tem que tomar cuidado onde vai colocar, mas o Arrascaeta ficaria de bom tamanho. Olha, vamos falar de quem? Do Palmeiras, do Abel, dos garotos? Vamos falar do Abel? Abel Ferreira. O que aconteceu? A FIFA, como é que é? A FIFA nada. Explica essa história do Abel. O Al-Sadd, que é o clube do Catar, acionou a FIFA contra o Abel Ferreira porque ele teria descumprido uma assinatura, um contrato, pré-contrato firmado em novembro do ano passado, indo ao encontro daquilo que eu cansei de falar no final de 2023, começo de 2024, que o Abel estava certo para ir embora. Eu não posso garantir que ele assinou esse pré-contrato. O Al-Sadd do Catar está falando. E o Palmeiras, pelo jeito, pelo que me respondeu, endossa a história. Você questionou o Palmeiras? O Palmeiras está ciente, palavras da comunicação do Palmeiras. O Palmeiras está ciente e tomará as devidas providências. O clube lá do Catar exige um ressarcimento na casa de 5 milhões de euros. Mas aí não teria faltado transparência por parte do Abel, Silvestre? Não sei, porque eu acho que esse tipo de relacionamento pode muitas vezes ser uma coisa sigilosa, por que não? Aliás, transparência foi assunto entre jornalistas na coletiva do Abel na última dele? Ele cobrou. O Abel é um ótimo técnico, sabe tudo, de futebol, sou fã dele, mas ele precisa ter umas aulinhas de jornalismo aqui na Casper Libero, porque ele quer que o jornalista revele a fonte. Fontes muito próximas, enfim, a fonte naquele lugar. Ele falou assim. Ele falou isso? Falou. Abel, jornalista, reza a Constituição brasileira, o direito a preservar a fonte. Qual que era o assunto? Qual que era o assunto? O Abel, vamos colocar o Abel, mas qual que era o assunto? Ele falou isso na coletiva? Na verdade, ele estava respondendo, até me envolveu, viu, Garrafa? Me enveu. Então vamos ouvir o Abel e depois você explica? Sem querer, eu acho que ele nem sabia que era eu. É muito polêmico, Silvestre. Você vê, tem um trabalho aqui, a Michele aqui. Toda vez essa situação. Sempre com ele, mas vamos ouvir então o Abel, que falou de transparência, cobrou transparência à imprensa,
Na verdade, ele cobra, ele fala. Vamos ver. Cobra sempre, né, a imprensa. Ou você vai defender o Abel ou não? Não, eu sei que você é apaixonado por ele, mas tava indo bem. Agora mas você eu não misturo as coisas, aí você vai começar a já partir pro lado do... Não, eu tô só dizendo o senhor tem um que porta-retrato. No final deixa o senhor mandar um coraçãozinho coraçãozinho pra ele, fica tranquilo. Melhor técnico do Brasil, um dos melhores de todos os tempos aqui no futebol brasileiro. Maior revelação de técnico dos últimos anos, na minha modesta opinião. Tá? Então vamos. Mas ele comete vários erros, como esse aí. O jornalista não tem que revelar a fonte para Abel. Então, vamos lá. Na tela, Abel. Menos. Os meus jogadores têm que entender isso, porque o futebol é muito mais do que aquilo que se joga dentro das 4 linhas e há muita maneira de criar confusão num clube. Primeiro é por maus resultados, acontece, faz parte. A segunda é por crise diretiva, e às vezes os resultados são bons e há uma crise diretiva. E a terceira é influências vindas de exteriores, organizados alguns, por forma a tentar, e quando houver alguma coisa, não digam foi alguém que disse ou que fez, não, ponham tudo na mesa. Olha, está aqui tudo, basou, não é? Porque um jornalismo sério, uma notícia séria e competente, ela que tem que ter fundamento, não é? Uma fonte, não é? Vocês usam muito aqui, uma fonte muito próxima. Eu dizia onde é que punha essa fonte muito próxima. Bom, primeiro que eu não estava nessa sala de coletivo e não daria risada se o Abel falasse isso. Eu estava, eu não dei risada e eu tentei umas 3 vezes pegar o microfone, só para contextualizar, não me passaram o microfone. Só para contextualizar, o Abel, quando ele dá essa resposta de quando tiver alguma coisa, esclareça. Por isso que a gente falou de transparência, né, do caso do Al-Sadd. Só que ele não está respondendo nada sobre o Al-Sadd, a notícia ainda não tinha. Isso foi na última coletiva dele. É um furo de reportagem do Rodrigo Fragoso da TNT Esportes na sexta-feira. Então, ele cobra a transparência, né? Transparência, a fonte, e eu falo onde coloca a fonte. Eu lamento que influenciadores e talvez alguns jornalistas da sala de coletiva acharam graça quando o Abel fala isso, porque ele desconhece a regra, né, do jornalismo e fonte de imprensa. Parte ali da sala de imprensa. E o que aconteceu? Também não é composta de jornalistas. Não, mas eu não quero... Hoje em dia, nas salas de imprensa, não estão só os jornalistas. Perfeito. Agora eu quero que você explique por que dessa resposta. O que foi dessa resposta que ele pediu transparência à imprensa? Quando, Silvestre? Foi agora, na última coletiva dele, Benja. O último jogo do Palmeiras. Né? Eu não me lembro exatamente o que negócio de mão, encontrou no ônibus. Mas o negócio que aconteceu foi o seguinte, eu estava saindo da cabine de imprensa, descendo lá para a coletiva, conversando com colegas da imprensa, eu não teria dado o pênalti que deram lá, a mão esse pênalti jabuticaba, que também é dado em outros lugares do mundo. Eu estava só, do meu jeito, né, indignado, isso não é pênalti nunca, o zagueiro subiu, o zagueiro do time adversário. A bola bate, deram um pênalti, acho que foi o segundo gol do Palmeiras nessa última partida da Libertadores. Isso no elevador do Allianz, no saguão lá em cima, na porta do elevador. Aí o rapazinho que trabalha na comissão do Abel, que é um menino muito competente, inclusive da análise do desempenho, acho que chama Thiago, ele estava ali, ele entrou na roda, mas e o pênalti que deram contra a gente na final do Mundial do Chelsea? Falei, eu também não daria, como não teria dado o pênalti a favor da França na primeira Copa, que teve vários. Você emitiu uma opinião lá no elevador. E aí ele, acho que levou a informação para o Abel, e o Abel resolveu soltar nessa resposta, né? Ele chegou a falar isso. Tem um jornalista brasileiro aí que desceu com o meu adjunto no elevador, que estava falando que não foi pênalti. Olha o nível do jornalista. Ele não sabia que era eu. Era eu. Aí. Olha o nível do jornalista. Só que eu disse que não foi pênalti no Chelsea. Era uma opinião. E é uma opinião, não tem nada a ver. E, Abel, fontes próximas ao senhor e à Leila me revelaram no final do ano passado que você estava acertado para ir embora para o Catar. Isso mesmo. Né? E, e aí eu fui crucificado, porque faz parte da vida do jornalista você errar. Isso não quer dizer que a fonte não estava certa. O Abel mudou de ideia, ele foi convencido do contrário. E aí a Leila botou um novo contrato, assina aqui, fica até 2000. Agora, o que pode acontecer? Primeiro é o Abel que vai ter que responder essa assinatura de um pré-contrato. Mas eu não tô... Não, só para deixar claro, né? Eu não tô dizendo, eu não tô afirmando que ele assinou o pré-contrato. Não, ninguém está afirmando. O fato é, o Al-Sadd acionou a FIFA contra o Abel, reclamando que ele tem pré-contrato assinado. Por que demorou tanto tempo? Falta de transparência. Não sei. 3 anos já que o Abel tá aí, não tá? Sim, mas foi agora, né? Foi no final do ano passado, quando estava para renovar, entendeu? O Abel chegou a ficar descontente, falou que estava de saco cheio. Aí a informação é de que ele assinou um pré-contrato. E a informação que eu tenho é que primeiro a FIFA vai acionar o Abel. Se também o Palmeiras... Será que o Palmeiras estava sabendo e o Abel falou, eu assinei um pré-contrato, gente. Aí o Palmeiras, aqui estou subjetivando. Bom, você assinou um pré-contrato... Gente, se ele assinou um pré-contrato, é gravíssimo. É isso.
É a falta. Eu achei que era outra coisa, é sério. Mas aí tem a multa, certo? Mas a gente, pagar uma multa. A gente não sabe se ele assinou. Não, eu não sei se o Palmeiras sabe. Vamos supor que ele tenha assinado, de repente, ele comunicou que assinei um. O Alçade ia levar. O Alçade vai levar o documento. Exatamente, o Alçade chegou lá com um prato de comida na mão. Pelo amor de Deus, mas eu não sei. Para com isso. Tudo leva a crer que assinou. Peraí, você vai defender ele até quando? Não, mas e se ele comunicou o Palmeiras? Eu não sei. O Alçade, o príncipe lá é dono do mundo. Tanto dinheiro que tem. Ele vai na FIFA conversar fiado. Pô, pelo amor de Deus, esse é o problema. Se é um pré-contrato, se é uma folha de pau. Não sei. Mas isso é problema da FIFA fazer o Eu não sei. O que eu sei é que ele ia embora e não foi. Ponto. É isso que eu sei. Ele foi na FIFA, o Alçade fazer o quê? Foi reclamar de documento assinado. Talvez o Abel tenha culpa. Não. Ele foi lá fazer o quê? Na FIFA, o Alçade? Foi fazer o quê lá? Reclamar que ele assinou o pré-contrato. É isso, então eles foram lá com prova ou sem prova? Não sei. Ah, tá bom. Não sei, o príncipe agora vai brincar de... Não sei. O príncipe eu não sei. O príncipe é criança agora. Eu não sei. O príncipe tem responsabilidade agora. Mas ninguém sabe. O príncipe acordou daquele jeito, eu vou na FIFA lá. Leva a crer. Eu vou aparecer. O que o Palmeiras lhe respondeu? O Palmeiras respondeu: estamos cientes. E vamos tomar as providências. Também não sei se ele avisou o Palmeiras, assinei um pré-contrato, eu ia embora, mas tá bom, vou ficar, vai. Se o Palmeiras deu essa resposta ao Silvestre, é óbvio que o Palmeiras tem conhecimento dessa questão e o Palmeiras não teria nada a ver, não é, Guto? O Palmeiras não tem nada a ver até que não possa vir alguma prova que o Palmeiras induziu o Abel a não cumprir esse pré-contrato. Eu li algo sobre isso também, né? Sim. Mas agora, a tia Leila não pode virar e falar assim, o Abel falou, mas eu já assinei um pré-contrato, eu quero ir embora. Aí, de repente, ele isso que eu tô falando. Aí a tia fala assim, Michele. Abel, assina vem aqui com a gente, eu seguro a bronca. E eu seguro a bucha lá na frente. Eu não sei qual é a relação dos dois, Eu acho Abel que nós e estamos discutindo uma coisa que só com o documento na mão... Perfeito. E advogado pode dizer. Mas é um direito do Abel ter assinado o pré-contrato e depois pagar a multa. É um direito dele. Olha, pré-contrato. Mas quando ele fala muito de transparência. É um contrato. Aí contrato não é contrato. Tem algumas coisas a serem respeitadas, mas não é o contrato definitivo. Vou dizer um negócio pra vocês. O Abel, dentro da família dele, a família dele adorou a cidade de São Paulo. Então isso tem um peso muito grande, porque a família não quer sair de São Paulo. Sim, mas aí que tá. Mas por que assina um pré-contrato, então? Que ele queria ir embora, porque era muito então, dinheiro. Será que ele assinou mesmo? Não faz isso, Beija. Se ele assinou pra quê? Pra passear lá? Ele assinou? Ele assinou? Ele assinou, Miller? Miller, ele assinou? O que você acha, Eu não sei de nada. Como é que é? Quem disse? O príncipe que tá dizendo se ele aí. Assinou, ele deve ter assinado alguma coisa, concordo com vocês. Mas quem disse que foi um pré-contrato? Não sei. Você assina o quê? Não sei, cara. O príncipe chegou lá na FIFA. Tem um negócio que chama documento vinculante. Eu não sou advogado. Documento vinculante. O príncipe foi na FIFA com guardanapo de restaurante. Gente, a questão pra mim, ela é mais importante. Pelo amor de Deus. Briguem. O Abel tem direito de assinar o que ele quiser e depois, se ele tiver que pagar a multa, ele vai lá e paga. O dinheiro é dele. O que eu tô querendo fazer uma relação é quando o Abel vem e fala que a imprensa tem que pegar a fonte e mandar, né? E fala de transparência, é bom também você ser transparente nas informações. Se é um treinador brasileiro que fala isso, o cara vai preso. É isso aí. Não tem nada a ver. O Abel não sabe nada de jornalismo, a fonte não tem que ser revelada coisa nenhuma e uma negociação dele também não tem que ser revelada. Desculpa, são coisas diferentes. Mas o Alçade revelou. Problema do Alçade. Então, mas peraí, mas ele não vai ter que responder pra ninguém? Vai pra FIFA. O Abel não vai ficar quieto até quando? Ele vai ter que responder na corte arbitral. Não, e na próxima coletiva, acho que vai fazer a pergunta pra ele. Vai ser perguntado. Será que isso tem algum impacto pro Palmeiras? Não no aspecto técnico, até onde eu tenho conhecimento, não. Apenas no aspecto financeiro. Eu Se o Palmeiras quiser, por exemplo, comprar a briga do Abel, ou o Palmeiras entrar no processo, que eu acho pouco provável. É o problema do Abel, não é isso, Garrafa? Como profissional. Deixa eu dar um negócio pro Guto. Ô, Guto, se um treinador brasileiro fala, peguem a fonte e vocês enfiem, o que acontece? Nada. Não falaram? Você acha que não aconteceria igual?
Vocês sabem, você já tem a resposta. Você já tem a resposta, você está perguntando para mim. Você está querendo dizer que ele está sendo protegido? Porque ele é português? Está cheio de técnico brasileiro que já mandou jornalista para aquele lugar. Você é palhaço. Já falou o seu Filipão para jornalista. Ele fala mal de vocês e ainda fica defendendo. Você está tudo certo? Eu não levo. Eu não levo vocês não me levem a mal o que eu vou dizer, tá? Nós estamos só olhando o ângulo de pressão sobre o treinador. Perfeito. Quantos e quantos profissionais não blefam? É verdade. Não, mas não entendi. Eu não entendi. Se o Al-Sadd foi na FIFA... Não, eu estou dizendo sobre a entrevista. Sobre a entrevista, não tinha nada a ver. Ok, Guto. Ok, mas aí dê nome aos bois. Eu tenho um problema com o Guto Ferreira, por exemplo. Não tenho, graças a Deus, Guto gente boa demais. Não tenho nenhum problema com o Abel também. Só pra Você não tem problema com ninguém, Garrafa? Ah, tenho. Tem. Deve ser ruim isso. Graças a Deus, não tenho problema com ninguém. Eu tenho um cara lá da CNN. Não, que você saiba. Domingol, ele apresenta o Domingol. Ai, cara. Esse cara é fogo. Não, eu, graças a Deus, não tenho problema com ninguém, a gente diverge de ideias. Estamos olhando só num ângulo, né? Vamos olhar dos dois. Mas acho que você não pode generalizar. Toda generalização é ruim. Com certeza. Tanto de um lado como pro outro. Tudo que é dessa maneira que você falou. Agora, só que gera tecnicamente. problemas. O importante é deixar bem claro que tecnicamente isso dentro de campo não altera nada a situação do Abel com o Palmeiras. Isso não tem nada a ver. Se ele for condenado na FIFA, ele Abel, ele tem que pagar uma multa ao SAD. Rafa, eu só acho, como você com certeza vai concordar comigo, todos aqui, que o Abel tem que chegar na próxima coletiva, com certeza vão perguntar isso para ele, não sei se o Silvestre vai estar lá, vão perguntar isso para ele. Ele tem que ser, como é que ele falou? Transparente. Transparência. Ele não cobrou bonitinho? Foi na mesa. Ele podia falar um pré-contrato. Já que o Al-Sadd está processando ele, está sonando ele. Que é. Exatamente. Ele vai lá, agora na coletiva, mas ele tem que ter transparência agora que vazou. Ele não é obrigado a revelar que ele está negociando com ninguém. Vocês estão malucos. E ele te cobra que você é obrigado a revelar sua fonte? Não, mas ele falou besteira. Silvestre. Ele falou besteira, é outra coisa, velho. Ele não sabe nada de jornalismo. Zero, Abel. O jornalista não tem que revelar a fonte. Agora, o profissional, seja ele você, o Abel, sei lá quem, não tem que revelar que tá negociando. O Abel, pra mim, ele ia embora. Ele tava. A informação ele ia embora. Ele provavelmente esse é o trabalho da imprensa. O senhor trouxe essa informação lá atrás. Ele mudou de ideia. Ao que tudo indica, ele mudou de ideia. O senhor trouxe a informação. Agora ele tem que ser transparente. Você trouxe essa informação lá atrás, cara. E aí não houve transparência também. Falaram pra eu enviar as minhas fontes naquele lugar também. É só isso. Rafa, mas tem um detalhe também. Ele só vai falar sobre isso porque o Al-Sadd revelou. É isso aí. Senão ele não falaria. Ele não pagou a multa. Senão a transparência aí passou longe. Toma cuidado, porque é capaz dele falar, ó, eu assinei é capaz dele falar isso e avisei a Leila. Eu ia embora, mas mudei de ideia. Minha família me convenceu agora, nessa altura do campeonato, é o mínimo que ele tem que fazer. Tudo bem. Tá tudo certo. Então vamos esperar. Calma, vocês gostam de trucidar ele, hein? Vai trucidar ele? Vai, ó. Nós vamos virar. Eu vou resumir o que ele falou. Eu vou resumir o que ele falou ali, ó, na entrevista dele. O futebol não é só dentro de campo. Claro que é. O jogo continua fora. Tá certo. Silvestre, a gente vai mudar de assunto e falar do São Paulo, mas vocês brigam muito, cara. O Silvestre, rapidamente, a tempo de coração. É a nossa combinação. Há tempo de coração pro Abel, rápido, no pique. Aquele coraçãozinho pro Abel pra fechar. Que bom que você ficou, Abel, porque eu disse que estava dando a notícia, torcendo pra estar errado. Coraçãozinho. Eu estava certo, mas você mudou de ideia no meio do caminho. Eu acho o Abel um grande profissional e um grande personagem do futebol. Era só o coraçãozinho. Não vou fazer coraçãozinho. Tá muito ácido. Silvestre, Rafa, eu vou fazer o coraçãozinho do Silvestre. Isso. Como é que mas pro Jorge Jesus. Tá certo. Quem, Chile? Zé Paz está na ponta da linha? Assunto é São Paulo, assunto é Lucas. Reforço para o Zubeldia? Na tela. Fazia tempo que o torcedor do São Paulo não via essa cena aí, ó. O ídolo Lucas Moura em campo com a camisa do tricolor. Com 31 anos, ainda muito jovem para um atleta de futebol, ainda mais hoje em dia. Eu vi alguns comentários que são inevitáveis às vezes não ver. Aqui são mais viagens, aqui são mais jogos, aqui o campo às vezes mais pesado, o clima é outro, então a gente tem que adaptar com isso, adaptar talvez
um pouco a dieta, que eu até já mudei, inclusive, tô comendo um pouco mais. A última vez do Camisa 7 jogando pelo São Paulo antes da partida contra o Barcelona de Guayaquil na quinta-feira tinha sido no dia 4 de abril diante do Talleres, lá na Argentina. Foram mais de 40 dias sem um dos principais jogadores da equipe e justamente no momento em que o São Paulo trocou de técnico. Durante esse período, o time teve 7 vitórias, um empate e 2 derrotas. Nesse jogo contra o Barcelona, o Lucas atuou em muitos momentos caindo pelo lado esquerdo do ataque. Mas, recentemente, em algumas declarações, o próprio jogador já disse que prefere muito mais atuar no meio de campo do que na ponta. Desde que assumiu São Paulo, o Zubeldia tem rodado bastante o elenco. O treinador vem testando formações e nomes diferentes entre os titulares. E como ele só teve o Lucas à disposição por um mísero jogo, fica a expectativa para saber como que o argentino pretende usar o Camisa 7. Uns dias ele conversou comigo, onde ele pretende me usar, ele sabe das minhas características, ele sabe onde eu gosto de jogar também. Então ele vai achar uma solução e a melhor solução para o time. Lo puede hacer por cualquiera de los 3 sectores, ¿no? Derecha, centro o izquierda. Su juego no cambia, él es de gambetear, encarar 1 contra 1 y demás. Lo importante é que esté sano. O craque tá de volta. Bom para ele, bom para a torcida, mas bom também principalmente pro tricolor paulista. Quem é que não vai querer receber esse reforço aí, que é o Lucas, né? Tocou a campainha, tem presentes para você, não é isso, Michele? Tem presente, olha lá, garrafa, camisa do Santos, tamanho G, também em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André. E o kit Cinete e Mercur com joelheira, suporte para ombro, squeeze, gel de arnique e creme para as pernas, vai para Maria de Fátima Lopes. Maria de Fátima Lopes, você tem uma semana para retirar o seu presente aqui na TV Gazeta. A nossa produção vai entrar em contato com você a partir de amanhã por e-mail, tá? E olha, na sequência do Mesa Redonda tem o Rav Sunny Live Show. Hoje o entrevistado é Sandro Augusto, CEO e fundador do Grupo Brasil que dá certo. Coladinho no Mesa Redonda, mostrando o garrafa aqui, nossa arquibancada virtual, um monte de gente participando, né? Então olha lá, o Cássio com o Bianchetti falando ídolo. O Messi corintiano, sempre no melhor programa esportivo aos domingos, gigante Cássio, boa sorte. Dalmo de Souza, tá lá chateado com a saída do Cássio. Quem mais nós temos aqui? A Kátia Moraes, quero muito confiar no Carlos Miguel, mas o Cássio vai fazer muita falta, também acho. E por último, a Joana Magda. Bem feito para a torcida flamenguista que vai ao Pedro e que ainda faz gol. Esse cara eu não quero no timão, que é o Gabigol. Garrafa, enquete no site gazetesportiva.com. Quem perde mais com a saída do Cássio, o Cássio ou o Corinthians? Deu que é o Corinthians, viu? Com 68% dos votos. O Cássio vai seguir a vida dele no Cruzeiro e o Corinthians agora vai ter que seguir a vida dele dentro daquilo que nós debatemos. O Guto, o Zubeldia chegou, é um processo que vocês, treinadores, vivem na temporada, sem tempo para trabalhar, ainda mais no estrangeiro, vocês conhecem, vocês estão aqui no Brasil, fica não mais fácil, mas torna menos difícil, né? Tentar arrumar um time trocar o pneu com a roda andando. Zubeldia chegou, são 6 jogos de invencibilidade e agora recebe um alívio, o Lucas, né? E aí o Luciano está sendo melhor aproveitado por ele ainda não tem o Caleri para o jogo do próximo meio de semana contra o Águia de Marabá, mas daqui a pouco ele vai ter aí 3 jogadores para 2 posições aí. É um problema mesmo ter que montar um time, trabalhar um time em competições de mata-mata e tal, com o campeonato em andamento. Muito grande o problema, né? E eu acho que reforço, talvez, do tamanho do Lucas é a parada do Campeonato Brasileiro aí, onde ele vai estar jogando só competição internacional. Então ele vai ter tempo para poder ajustar a equipe. Ajustar sobre todos os aspectos, ajustar a parte física, ajustar a parte técnica e tática também. É impressão minha, Jay Miller, Benja, Guto Silvestre, o Luciano ganhou uma nova dinâmica com o Zubeldia. Você vê dessa forma também? Está jogando um pouquinho mais à frente, aproveitando mais do que era aproveitado porque na anteriormente. ausência do Lucas, né, o Luciano tem feito gols aí, né, nos últimos 3 jogos, 2 gols, mais ou menos assim. Mas o protagonismo é do Lucas, com certeza. É o melhor jogador, um dos melhores jogadores do Brasil e do São Paulo, ele é o melhor jogador do time, né?
Ele tá voltando agora, aquela coisa de falta de ritmo, vai pegar gradativamente. Ele não pode ficar fora do São Paulo, do time, em hipótese alguma. O Zubeldia tem que fazer um esquema pro Lucas, né? Ele gosta de jogar pelo meio, Lucas, né? E ali ele rende mais, porque ele gosta do mano a mano, gosta de driblar, que é o forte dele. Então acho que o time do São Paulo tá pronto, né? E esse pronto para receber o Lucas também, isso é legal. O Zubeldia foi genial na simplicidade. Onde que esse Luciano rende mais? O que ele fez? Ele assistiu as jogadas do Luciano de passe para gol, assistência ou de gol. Analisou, ele gosta de jogar ali, perto da área, juntando com o atacante, com o centralmente, tá ali que ele vai jogar. Quando voltar Simples assim, não precisa de nenhum computador para... Os melhores momentos da carreira do Luciano foi jogando mais próximo do centroavante. É isso. Mas às vezes até de centroavante. Mas Benja, volta, vou imaginar o Caleri também liberado. Para o jogo contra o Águia ainda não vai ter Caleri, mas quando ele tem Luciano, tem Caleri, tem Lucas... Aí tá mais pro Luciano colocar a bundinha no banco ou tem que arrumar nada? Os três. Deixa eu te falar, jogador bom tem que jogar, velho. Jogador bom tem que jogar os três, velho. Quando você vai tirar o Luciano, que tá, pra mim, hoje, pra mim é o melhor jogador de São Paulo. Aí como é que você não vai botar o Lucas pra jogar que tá louco? Concordo. Claro. O Lucas é brincadeira, o Lucas é sacanagem que ele joga. É um baita reforço. E você não vai ter um centroavante lá que é o Caleri? Duvido, tem que jogar os três. O que não pode é ruim, três jogador ruim, três jogador bom tem que jogar. Joga um monte de jogador ruim, não pode jogar dois bons, não. Ô Guto, você que é treinador, qual o problema que você quer ter? Três caras bons ou três caras ruins? Não, e depois os três são jogadores que se entregam, né? São jogadores que ficam... Vai sobrar para outro, vai sobrar para outro então. O Lucas é um cara que dá gosto de ver jogar. O Lucas dá gosto de ver jogar. É um jogador que quando ele pega a bola... Diferencial, é diferencial. É jogador diferencial. Ele é fera. O Miller, vai com o trio também, é por aí. Não, tem que jogar, até porque o Wellington Rato também tá machucado, né? Ele joga pela direita, não vai ter. Então acho que jogar, quando voltar, o Caleri, Luciano e Lucas, esses três tem que estar sempre ali. Lucas vindo de trás junto com o Luciano e o Caleri lá como ponto de referência, como ele sempre sabe jogar e rende mais, né? Dentro da área. Então acho que esse meio campo, Lucas, Luciano, né? Claro, o São Paulo sente muito a falta do Pablo Maia. O Pablo Maia, ele é a referência ali na frente da zaga. O meio campo fica muito exposto sem ele, mas com a volta do Lucas, com mais Luciano, depois, consequentemente, o Caleri lá pra frente, aí o time fica mais completo. Em boas condições físicas, esse trio é o trio titular do ataque do São Paulo. É Caleri de centroavante, brigando com os zagueiros, Luciano e Lucas se movimentando por trás do Caleri. Miller, o São Paulo briga pelo título brasileiro, pra você? Eu acho que por Libertadores, por enquanto por Libertadores. Título não? Era a pergunta que eu ia fazer pro senhor. Obviamente, vocês fez a pergunta pro Miller. Como eu tô sempre com o Miller aqui, eu sei. Mas porque há pouco o senhor falou do Corinthians. Não, eu não ia fazer essa pergunta para ele, eu ia fazer pro senhor. Eu sei. Não, porque mas há pouco... o Gafa, só acrescentar, acho que a Copa do Brasil, na Copa do Brasil, para mim, o São Paulo é um dos favoritos. Porque o senhor disse, lá na hora do Corinthians, né, e como corintiano que é, que o campeonato do Corinthians é para fugir de rebaixamento. Então, o São Paulo briga por o quê no campeonato? Vaga na Libertadores. Não briga por título. Não vejo. Para mim, o título desse ano fica ou Palmeiras, ou Flamengo, ou os dois Atléticos. O Paranaense e o Mineiro. E o Inter tem um baita time, mas foi muito prejudicado. Eu acho que o ano do Inter vai ser, infelizmente, complicado por causa dessa paralisação, porque o Inter montou um time muito bom, mas teve essa tragédia aí que eu acho que vai atrapalhar. O campeonato, muito. Né, Guto? Eu acho que a leitura do campeonato hoje está difícil, com essa paralisação, com Copa América. Cravar o que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter muita gente quebrando a cara, vai ter muita surpresa, ou não, Guto? Não, eu acho que é muito cedo para traçar qualquer tipo de comentário. Isso que é legal, depois a gente vira nenhum campeonato de pontos corridos... Ainda mais com o cenário atual, né? Ele começa a se mostrar segundo turno, depois da... 8ª, 9ª, 10ª rodada, ele começa a ganhar forma e vai se mostrar. Mas a exceção... eu acho que campeonato de pontos corridos, do jeito que está, não tem surpresa. A exceção... Nós estamos falando de Brasil. Né? Mas assim, mas esse ano, com Copa América, sem parar, com muitos jogadores dos grandes clubes servindo seleções, com calendário atrasado, a coisa pode se complicar. Mas talvez não tenha surpresa, eu concordo com o Guto, mas talvez não tenha muita surpresa na Série B.
o Santos venceu mais uma. Se liga na tela, o Tem Peixe janela. 4-0 no Brusque. Domingo de pouco sol aqui na Baixada Santista, mas de muitos torcedores para acompanhar o primeiro jogo com torcida do Santos na Série B em 2024 na Vila Belmiro. Eu acho que estava fazendo falta, né? A gente teve uma boa campanha no Paulista, mas a Série B precisava desse apoio da torcida, então é uma alegria grande voltar. Semana passada a gente estava lá, acompanhamos o Santos, Amazonas e Santos lá em Manaus, e poder voltar para nossa casa é maravilhoso, né? Coisa linda, mano, 11 horas da manhã, casa lotada, e tomara que o Santos goleie e faça todo mundo feliz hoje. O clube conseguiu uma liberação no STJD para ter 100... Esse é o 21º jogo na temporada, 22º jogo. Sim, e está entre os 5, 6 melhores jogos que a gente fez nessa temporada. Nosso primeiro tempo foi muito bom, um volume muito grande, fizemos 3 gols com oportunidade de fazer mais, possibilidade de fazer mais. Tá certo, tá aí o Santos. Benja, muito obrigado pela presença, cara, sucesso pra você no SBT, em todas as suas redes, CNN. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Garrafa. Muito legal vir aqui. Obrigado, Silvestre. Tchau, obrigado filho. pro Guto, Miller, Michel. Guto, Miller! Guto, obrigado, Guto. Sucesso Eu que pra você. agradeço mais uma vez e foi muito legal a participação com todos vocês. Quem senta aqui... Em breve estará empregado, hein, Com Guto? Você vai ver. certeza. Valeu, Miller. Valeu, Silvestre. Tchau. Um beijo, Michele. Amanhã tem Gazeta Esportiva. Um abração ao André, rapaziada lá do SEMA, cuidando da minha voz aqui. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, tá? Amanhã, Gazeta Esportiva. Tchau, tchau. 18 horas.